Salve, senhoras e senhores! Esse é o Nerd 90 Podcast. Eu sou o Dorival Cruz e eu nunca tive um Polystation. Eu sou o Danilo Oliveira e que saudade das locadoras, hein? Nossa, é verdade. As locadoras, realmente. Muito bem, estamos aqui hoje para falar sobre os jogos, consoles e situações que passamos com os videogames. Então, se liga aí que o papo vai ser muito bom. Mas antes, um recado importante. Se você que tá ouvindo aí quiser interagir com a gente, mandar alguma sugestão de tema ou comentar sobre algum episódio, manda um e-mail para nerd90podcast@gmail.com que a gente faz a leitura durante o programa. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, pode comentar que a gente pega a sua mensagem lá também. Valeu! Bom, acho que a gente pode começar falando aqui das nossas primeiras vivências, né? As nossas primeiras experiências com essa maravilha do mundo moderno que é o videogame, né? Sim, o primeiro contato, né? Nossa, videogame é bom demais, né? Cara, é inexplicável. Eu não sei você, eu comecei ali, o meu primeiro contato que eu tive com o videogame foi pelo Atari, né? Legal. O meu foi mais ou menos. Eu lembro que um vizinho meu tinha Atari, mas na época que eu vi ele jogando, não me chamava muita atenção. Sério? Você olhava assim e isso aí, não entendi muito bem qual era desse negócio, né? É, porque ele só tinha o jogo do Pac-Man, e o dele era o Pac-Man mesmo, eu achava meio sem graça, sabe? Eu ficava assistindo desenho. Enquanto ele ficava jogando lá, eu lembro que a janela da casa dele, ela virada pra janela da nossa casa, e dava pra ver certinho ele jogando lá o Pac-Man. Aí não me chamava muita atenção, não. Você ficava assim meio, isso aí deixa pra outra hora. O que eu lembro do Atari, porque foi pouco tempo ali, né, e eu era muito pequeno ainda, mas o que eu lembro ali era do River Raid, né, que era aquele aviãozinho. Nossa, bem famoso, hein? Cara, e eu gostava pra caramba desse daí. Nossa, tinha um esquema de você passar no posto de gasolina, né? Sim. Olha isso, né? Para pra pensar, né? Com o pouquíssimo de tecnologia que eles tinham, né? Já conseguia dar essa ideia, né? Pois é, você entendia. Pô, aqui estão os inimigos, aqui eu tenho que recarregar a minha gasolina e tal. E o Pac-Man, como você falou, né? É os dois que eu lembro, assim, que a gente jogava. Não lembro de mais nada, assim. Porque, tipo, tem, por exemplo, o Pitfall, né? Pitfall. Nossa, cara, esse eu lembro bem. Eu só lembro bem, mas não era do meu vizinho. É que o meu sobrinho, uma vez, ganhou um Atari. Assim, já tinha PlayStation, mas ele ganhou um Atari. Ele só jogava Pitfall, cara. E era bom legal também de ver esse. Então, era legal. Só que, por que eu falei que eu não lembrava do Pitfall? Porque eu não joguei o Pitfall quando eu era criança. Eu fui jogar no computador, depois de, sei lá, adolescente já. Eu não cheguei a jogar quando era criança, não tinha visto, não. Mas é super legal, cara. Nossa, tipo, pra época, né? Eu acho que a gente tem que estabelecer isso aqui, pra essa nossa conversa, a gente tem que estabelecer uma coisa, né? Que é, a gente tem que julgar de acordo com a época, né? Sim, claro. Quando o assunto envolve tecnologia, né? Vai todo um contexto, né? A tecnologia dos videogames era nova ainda, né? Não se podia fazer muita coisa, mas esse espaço que o videogame não podia fazer, a gente preenchia com a nossa imaginação, né? Você via lá um jogo todo quadrado, mas na sua imaginação, ele era mais do que aquilo, né? Cara. Nossa, tipo, é engraçado, né, cara? É muito engraçado, porque você vê hoje, você fala, nossa, mas parece que na minha época era tão real, né? Era tão... Sim. Não real, né? Mas, tipo, era tão vivo aquilo, né? Sim, tem a famosa frase, né? Tipo, não dá pra ficar melhor do que isso, né? E fica, né? Sempre fica. Cara, pois é. A questão do videogame nessa época dos anos 80, 90 e tal, né? Foi uma revolução, né, cara? Uma revolução você poder estar no comando da história, né? Isso aí é inacreditável, né? O que me deixou muito impressionado, que foi daí que eu comecei realmente a gostar de videogame, foi o Nintendinho, o 8 bits. Esse aí... Exatamente, o Nintendinho. Foi aí que foi, eu acho que pra maioria, na verdade, né? De quem pegou ali mais pro final dos anos 80 e começo do 90. Sim, nossa, era sensacional. E ele traz, com o videogame, não é só o videogame, né? Tinha toda uma coisa em volta de você alugar fita. Cara, o Nintendinho 8 bits era sensacional, cara. Sensacional. Só que olha que coisa interessante, porque eu não tinha o Nintendinho, eu tinha o Dynavision. Dynavision, o famoso Dynavision, hein? Eu já vi isso também. Isso eu não sabia, eu fui saber muito pra frente que o Dynavision era uma réplica do Nintendinho, né? Não fazia ideia. O Dynavision foi o meu primeiro videogame depois do Atari, né? Foi uma época que eu jogava muito na casa dos meus primos, e eles já tinham Super Nintendo. E aí a gente jogava Mortal Kombat, o jogo do Máscara, que era sensacional, sabe? Nossa, era incrível. Muito da hora. E aí, pô, fiquei maluco, né? Cara, eu preciso disso, pô. Mortal
Mortal Kombat, cara. Eu ficava, nossa. Aí pedi pro meu pai, né? Que até meio doente e tal. Nossa, eu quero videogame e tal. Era bem criança ainda, né? Aí chegou com o Dynavision, né? Não era bem o que eu queria. Mas, a hora que abri a caixa e vi aquela arma, né? Aquela pistola, assim, caraca, meu. Sim, caraca. Depois eu descobri que era pra matar pato, né? Mas tudo bem. Ah, mas aquele jogo era muito bom, Duck Hunt. Nossa, era muito bom. Sensacional, cara. Foi o primeiro ranço que eu tive de personagem ali, né? Porque, cara, eu tinha uma raiva daquele cachorro. Tinha uma raiva, cara, porque você errava, ele ria da tua cara, né? Sim, sim. Cara, mas era muito espetacular, né? Quase mágico o negócio, né? Nossa, era bom demais, cara. O nosso, ele vinha uma fita com 8 jogos, eu acho. Então era o que eu tinha. Era o Duck Hunt, tinha um outro que chamava Match Rider, que era de moto. Não sei se você chegou a jogar esse. Isso eu acho que eu não me lembro. Era legal também, cara. Era legal porque ele era meio futurista. Passava nos anos 2050, eu acho, sabe? Era um negócio bem pra frente, assim. Nossa. Só que aquele futuro imaginado, né? De antigamente, né? O futuro de antigamente, né? Sim, sim. Cara, que legal. Eu só fui ter um videogame que eu comprei mesmo na época do PlayStation, assim, porque o resto era tudo locadora. E um amigo meu que tinha o 8 bits. E cara, nossa, era sensacional porque o primeiro jogo que eu me lembro de ter contato assim e realmente me impressionar já foi o Mario 3, cara, do Nintendinho 8 bits. Ah, o Mario é um caso à parte, né, cara? Porque o Japão, o Mario é o símbolo da Nintendo, né? Então... O Mario é um patrimônio do mundo dos games, né? É o patrimônio do Japão, né, cara? Sim. Tanto que nas Olimpíadas, né, que foram canceladas esse ano, ele tava lá, né? Ele lembra que ele foi o personagem que apresentou as Olimpíadas do Japão no estádio lá? Lembro, cara, lembro. O Japão, a gente falou isso no episódio anterior que a gente falou sobre os desenhos, né? E aqui eu torno a repetir, né? Que o Japão já tava muito à frente de novo, né, cara? Impressionante. Muito, muito à frente. O legal, cara, era que o Nintendo 8-bits, ele, eu não sei, os jogos tinham mais substância, parece, sabe? Eram mais bonitos, assim. Eles tinham mais possibilidades, né? Foi um salto, né? Sim, foi um salto e era muito legal, cara. É claro que os jogos não eram condizentes, por exemplo, com a capa, né? Você viu uma capa espetacular e ia colocar o jogo lá, não tinha nada a ver, né? Mas... Sim, ou o contrário, né? Você viu uma capa horrível que era do Mega Man. Exatamente, e o jogo é muito bom, né? Não sei se você lembra da capa do Mega Man, que era feia demais, cara. Nossa. Lembra? Inacreditável aquela capa, né? Ridículo de ruim, né? Ridícula de feia. E aí o jogo era bom, né? Sim, e nessa época, cara, tinha algo que hoje em dia não acontece, já não tem nem como acontecer, que eram as locadoras, né? Era muito legal. Eu me lembro de ter conhecido amigos novos, né, na escola, né? E eu só jogava bola, né? Eu só jogava futebol. Aí um dia um amigo falou, cara, vamos jogar um Nintendo? A gente foi lá na casa desse amigo nosso que tinha e ficamos o dia inteiro jogando Mario. E os caras sabiam tudo do Mario 3. Cada segredo eles sabiam. E aí a gente bolou como se fosse um combinado que a cada semana a gente juntava umas moedinhas. Quando dava ali uma enorme quantia de 2, 3 reais, que na época valia muito, né? A gente ia na locadora, cara, alugar os jogos, sabe? E era muito legal. A gente alugava um fim de semana, ficava lá horas pra escolher, sabe? Nossa. Ah, esse aqui parece ser legal, esse aqui parece que não. E ficava jogando, né? Domingo inteiro jogando o jogo. Cara, era muito legal. Cara, é um momento precioso, né? De você ir lá escolher o jogo. Cara, nossa, é incrível. Muito, muito, muito legal. O 8 bits me marcou bastante, assim. Claro que teve outros videogames, né? Até os que tem hoje são espetaculares, assim. Mas pro meu gosto de jogo, cara, foi o 8 bits e o PlayStation que deram o que eu gosto de jogo hoje, assim. Até hoje eu gosto da estética do 8 bits, sabe? Do estilo 8 bits, eu acho muito bonito. Sim, é tanto que existe a pixel art, né, cara? Que é... Sim, sim. Olha como inspirou, né? Inspirou até um estilo artístico. Sim, sim. Quando a gente começou a ver que tinha outros primos meus que também tinha videogame e tal, a gente começou a fazer a troca, né? Ah, empresta uma fita, empresta outra e tal, né? Como a gente só tinha aquela, então eles emprestavam pra gente. Só que tinha uma coisa muito engraçada, cara, porque alguns cartuchos que eles tinham não cabia lá. E aí qual que era o macete? Eles abriam e era só o chip. A gente encaixava só o chip lá. Nossa! Dava-se um jeito, né? É, e dava certo. Do 8 bits, o que mais me marcou foi um jogo que nem é conhecido. Inclusive, cheguei a fazer um vídeo lá no canal do Nerd 90 Games, né? Jogando ele, que é um jogo da corrida maluca, Walk Races, né? Só que você joga com o Muttley. Cara, não me lembro desse. Pois é, e era muito da hora, cara, porque
além de você jogar com ele, cada chefe era um dos corredores, né, da corrida maluca, né? Nossa, que legal, cara. Cada conjunto de fase ali tinha um chefe que aí era um dos corredores. E os gráficos eram bem legal, assim, era até superior a alguns que eu já tinha jogado, sabe? Sim, sim. Emprestava do meu primo e ficava lá, assim, meses com a gente lá. E quando a gente descobriu esse jogo, a gente jogava só ele, sabe? Tipo, era só ele. Aí minha família jogava, meu pai jogava, minha mãe chegou a jogar uma vez. Nossa, até o seu Dorival jogava também? Pois é, até pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo aí não sabe, meu pai é Dorival também. E ele também jogou, cara, jogou. Meu pai jogava também, meu pai jogava o Pac-Man, ele adorava jogar. Mais pra frente, quando a gente teve o PlayStation, ele adorava jogar o Tomb Raider e tal, né? Ele jogou pra caramba. Ah, que legal, cara. Legal pra caramba. Nessa época era isso, cara. Chegava fim de semana, que o meu pai colocava mais fim de semana e tal, né? De vez em quando, durante a semana, a gente pegava também. E aí, família inteira, cara. Todo mundo, morreu, passa. Todo mundo tentando passar. Era muito bom, cara. Nossa, que legal. Ah, e tinha um detalhe também, né? Que nessa época os jogos eram difíceis pra caramba, né? Cara, eu tava até pensando, na hora que eu tava montando meu roteiro aqui pra gente falar e tal, tava até pensando, anotando algumas coisas. Se eu anotar que esse jogo é difícil, eu vou ter que anotar isso pra todos nessa fase, porque, cara... Todos. Os jogos tinham mentalidade da época dos fliperamas, né? Em que você marcava ponto, né? E o fliperama, ele tinha a obrigação de manter a pessoa lá jogando, né? Por isso era difícil. Esse é um fator, né? A dificuldade por causa disso, mas tem outro fator que é a não existência do memory card, né? Verdade. Esses seus amigos que jogavam Mario 3, por exemplo, que sabiam tudo, sabia todos os segredos e tal. Meu, é o dia todo pra você salvar um jogo, é o dia todo. Não, e tinha uns segredos que, tipo, como é que você descobriu isso, sabe? É na tentativa, né? Só tinha aquilo pra jogar, ficava lá o tempo todo, né? Exatamente. Essas coisas assim que fica na memória, né, cara? A gente tinha uma piscina lá em casa que era... Essas piscininhas bem de plástico, bem pequenininha assim, né? Depois que eu cresci e tal, e uma vez a gente pegou lá em casa pra ver e... Cara, como é que cabia todo mundo aqui, sabe? Verdade. Mas era essa sequência, né? A gente almoçava, às vezes nem almoçava direito, comia só um salgadinho ali pra poder ir pra piscina logo. Depois tomava um banho e videogame. Era essa sequência sempre. Era demais, cara. Nossa. Olha que legal, cara. No nosso caso era futebol, os meus amigos, eu também, né? Nós fomos meio que criados na rua, sabe? Ficava o dia inteiro na rua, das 9 da manhã até, sei lá, cara, meia-noite, 1h da manhã. Naquela época podia, né? Podia, né? Aí simplesmente, essa semana vamos alugar uma fita? Juntava o dinheirinho de cada um e ia alugar. E com certeza, as que a gente mais alugou, o Mario 3, esse meu amigo já tinha. Então... não precisava alugar. Mas o que a gente mais alugou, que eu me lembro bem, cara, era um jogo chamado Master Blaster, ou Blaster Master. Nunca acerta essa ordem. Cara, esse jogo era demais. Eu lembro por nome, mas eu não consigo lembrar o que era. Você jogava com um carrinho, e eu achava ele espetacular. Todo mundo achava ele muito incrível, porque você tinha as fases com o carrinho, aí em determinado momento, você chegava em umas cavernas e tal, e seu carinha saía do carrinho, seu personagem saía do carrinho, entrava nessa caverna, e virava um jogo visto de cima, sabe, com seu personagem. Caramba! Mas era muito avançado pro 8 bits, assim, você olhava e falava, meu, que jogo é esse? Aquela visão isométrica, né, que fala? Sim, sim. Então, na nossa cabeça era tipo 2 em 1. E até hoje, cara, assim, eu gosto muito de pegar jogos antigos pra jogar, né? E ele é um jogo muito bom. Esses tempos atrás eu peguei pra jogar, bem legal. Saiu uma versão nova pro 3DS, que é ridícula de ruim, não tem nada a ver com o jogo. Putz, isso dá uma raiva, né, meu? Por que mexeram, né? Não tem absolutamente nada a ver. Tiraram tudo o de legal no jogo e... Só que a Nintendo faz essas coisas direto também, né? Mas eu me lembro muito desse jogo, cara. Esse jogo, ele é muito bom e muito à frente do tempo dele, né? Ah, eu vou procurar. Tinha também um cartucho que a gente emprestava do nosso primo, o Ice Climber. Não sei se você lembra dele. Lembro. Nossa, lembro sim. Eu não entendia muito a ideia do jogo, mas lembro. Então, pois é. Olha que coisa maluca, cara. Porque a gente emprestava dele, só que não era com a capa, né? Como eu falei pra você. Era só o chipzinho ali, né? Só o chip, não só a placa. Só a placa. É só o chip. É só a placa, né? A gente colocava lá, cara, só que ele não pegava direito no meu videogame. Eu não sei o que acontecia, ele ficava meio falhado, sabe? Eu tinha que adivinhar o que era cada coisa lá, eu não sabia. Caraca, mano, nossa. Eu jogava, mas eu não sabia o que era, cara. Eu jogava sem saber. Pô, joguinho legal, cara, tem que subir ali e tal. Mas eu não entendia nada do que tava acontecendo. Você já jogava com lag há 30 anos antes, né? Pois é.
sabe de um que a gente não pode deixar de falar, Dorival? Que esse daí era outro também, cara. Que era o jogo das Tartarugas Ninjas, né? Ah, sim. Você tá falando do Turtles in Time, né? Isso. Tinha uma versão do Super Nintendo, né? Mas, cara, eu sei que eu joguei vários, assim, no 8-bit. Tinha jogo do Tartaruga Ninja também. E, cara, era bom, hein? Aham. Então, o que eu joguei da Tartarugas Ninjas foi o do Super Nintendo, né? Sim. Essa versão do Super Nintendo é uma versão melhorada de uma versão do 8-bit. Ah, sim, já tinha, então esse eu não conhecia. Não, já tinha. A do Super Nintendo era mais colorida, muito melhor, assim. O Super Nintendo é o dobro da potência, né? Pois é. Mas sensacional, né, cara? Esse jogo da Tartarugas Ninja, nossa. Não, e era o auge, né, da Tartaruga Ninja, né? Você via na TV aquele desenho, era espetacular, né? Nossa, esse jogo eu acho que pra mim foi o que consolidou o multiplayer pra mim, sabe? Sim. Tem alguns jogos do Super Nintendo, inclusive, que eu vou citar mais pra frente, que, tipo, sozinho não era a mesma graça de jogar, sabe? Com certeza. Eu nunca entendi a galera que jogava International Superstar Soccer sozinho. Não tem como, né? Pois é, como assim, né? Não tem graça nenhuma, né? Pô, não tem, cara, não tem. Mas esse das Tartarugas Ninjas, cara, era sensacional. A trilha sonora era muito boa. Era boa. No Super Nintendo, como tinha um chip um pouco melhor, ainda tinha o Kawabanga, né? Que eles falavam no final, lembra? Tinha o Kawabanga. Falava o nome da fase, né? Tinha aquele Big Apple, 3M. Nossa, era muito da hora, cara. Sim. Nossa, vai vindo um monte de memória, né? Cara, jogão. É jogão, né, cara? Nossa, eu guardei todos os nomes das fases quase, porque era muito bom, cara. Nossa. Esse eu joguei bastante, esse a gente alugava bastante também. Achava legal o gameplay dele porque ele era bem dinâmico, né, cara? Tem uma fase que quando você descobre, você fala, cara, é isso que tem que fazer. Que é aquela fase do destruidor, que você tem que jogar os ninjas na tela, né? Ah, legal. É que você meio que vê pela visão dele, né? Você vê pela visão dele, é. Sim. Mas você sabia que essa versão, isso de jogar ele na tela, só podia no Super Nintendo, né? O Super Nintendo ele tem um determinado chip lá que dá essa possibilidade de mais processamento. E aí dá pra fazer isso. Tinha esse jogo no Mega Drive e o Mega Drive não conseguia fazer. Ah, antes não daria, imagino. Acho que aqui a gente entra numa questão que a gente vai entrar em alguns tópicos aí. Tinha o Saturno também, né? Sega Saturno, tinha o Mega Drive e tal. Eu não sei, eu lembro muito só do Super Nintendo, sabe? Não lembro de ter jogado muito nos outros. Eu sei que a Sega tinha o Sonic, né, tal. Eu também. É que vai muito do acesso que você tem a cada videogame, né? Eu lembro de conhecer o Mega Drive, o Master System muito depois de conhecer o Super Nintendo. Tem diferenças, né? O controle do Super Nintendo, ele é muito clássico pra mim, assim. Pra muita gente é o do Mega Drive, com aqueles 3 botões e tal. Mas, cara, quando chegou o Super Nintendo, caraca, aí é uma revolução mesmo, viu? Porque, nossa... Que videogame, né? Revolucionário, né? Como eu falei, o Mario é o símbolo máximo da Nintendo, é óbvio, né? O Super Mario World é incomparável, né, cara? É apelação demais, né? E a Nintendo chegou, assim, destruindo, né, cara? Porque o Super Mario World vinha na caixa, né? Comprava o Super Nintendo e já vinha o Mario World junto, cara. Olha isso, né? Pois é. Cara, é tão forte isso. Tem uma série muito legal que saiu agora na Netflix. Fugiu o nome agora, que é uma sigla, que eu não lembro o nome agora. Que conta a história dos videogames, né? Eu não sei se você chegou a ver. Não, eu vi só a thumbnail, assim, sabe? Aham. Eu assisti alguns episódios, cara. Essa questão da guerra dos consoles, né? Do Super Nintendo com a Sega e tal. Foi tão forte que... Só que o Super Nintendo já era tão mais à frente, tão forte, que quando a Sega começou a querer ter um mascote também, pra chegar junto ali, eles falaram, pô, a gente não tem nada a perder, né? Porque eles parecem que são imbatíveis. Cara, só a história da criação do Sonic já dá um episódio em si. Porque essa época, né, de rivalidade entre as empresas foi muito grande. Eu me lembro de ver comerciais na TV, né? Qual que é aquele comercial que falava que a Sega consegue fazer o que o Nintendo não consegue? Eles faziam um trocadilho com Nintendont, né? O Nintendo não consegue fazer. Enquanto o Mario era um personagem gordinho, de bigode, que ficava pulando nas fases, o Sonic era mais rápido, era mais legal, né? Mais moderno. Tipo, era mais cool, né? Era mais descolado, né? Sim. Assim, eu, gosto pessoal, sempre gostei mais dos jogos do Mario, né? Eu nunca joguei muito bem Sonic, eu nunca entendi. Você corria e você não tinha o controle do personagem. Eu nunca entendi qual é que é a do Sonic, mas eu acredito que seja um bom jogo também. Ah, sim. Eu cheguei a jogar alguns outros do Sonic mais pra frente. Essa pegada mesmo, de velocidade, né? Apesar dos dois ser de plataforma, de ter aquela fórmula de você coletar item pra você, tipo moedas, no caso do Sonic era anel, né, tal. Só que a pegada do Sonic era uma coisa de ser mais dinâmico, né, de ser mais... Era tipo o Mario com a estrelinha sempre, né? Sim, é verdade. Cara, pra não falar que eu não joguei Sonic, eu joguei um Sonic.
Eu acredito que você conhece também, o Sonic do Super Nintendo. Você se lembra disso? Cara, não cheguei a jogar não, sério que tem? Cara, tinha. A galera que tá ouvindo e jogou na época vai lembrar que era o Sonic 4. E você jogava com o Sonic, o personagem do Sonic, e seu objetivo era salvar o Mario. Ele ficava numas gaiolinhas assim durante a fase. Putz! É claro que era uma modificação, mais tarde eu fui entender que a modificação, fui conhecer que essa era uma modificação de um jogo do Lixeirinho, cara. Não. É, aquele personagem dos desenhos. Caraca, não é possível. Eu fico pensando uma coisa, como é que esses caras conseguiam modificar o jogo nessa época, cara? Ah, a galera conseguia. Tinha os International Superstar Soccer edição do Ronaldo. O Ronaldinho Soccer, nossa. Ronaldinho Soccer, tipo, totalmente modificado. Não, pera aí. Ronaldinho Soccer. Você lembra quando a gente fazia campeonato lá em casa, meu? Lembro, cara, era demais, cara. Cara, era o Metal Soccer, né? Sim. Pra galera que não sabe, todo mundo metaleiro. Metal Soccer. Era o Ronaldinho Soccer que a gente jogava. Nossa, cara, que legal. Olha, eu falando, já começo a lembrar das narrações, né? Nossa, a narração era o melhor. O início quando você liga a fita, né? Campeonato Brasileiro Deluxe. Sim, aí tem, né, lá, o adiantado, né? Sim. Cara, que legal, cara, que legal. Nossa. Isso aí entra naqueles jogos que eu falei que, pô, jogar sozinho não dá, cara. Não dá. Não tem como. Tem até os campeonatos que você jogava 30 jogos lá, mas não tem graça, né? Com o que você vai zoar depois que você ganhar? Exatamente. Nessa época, né, que nós já passamos pro Super Nintendo, era a época que já tinham as locadoras, né? Eu me lembro muito bem, porque eu frequentava muito essas locadoras, você pagava R$1 uma hora, 50 centavos meia hora, ficava lá jogando, e em determinado momento, determinada época, em todas as TVs era só futebol. Você se lembra disso, Dorival? Não, o som do futebol no videogame era a trilha sonora do lugar. das locadoras. Você passava em frente, você só ouvia assim... Né? Você só ouvia isso, cara. Exatamente, cara. Que quantas lembras? Você passava na rua, né? Você passava assim, na frente do lugar, você... Você via só tela verde, assim, tudo tela verde. Cara, era muito legal. E locadora tinha... Não era só jogar videogame, né? Muitos dos meus amigos que eu tenho até hoje, eu fiz em locadora, sabe? Você ia lá pra encontrar com a galera, sabe? Às vezes juntava a moedinha de um de outro pra jogar também. Então virava quase que um point, assim, né? Do pessoal que jogava, né? Não, totalmente, cara. Vou voltar nessa questão das locadoras depois também, falar um pouco da minha experiência com as locadoras, porque a época que eu mais fui nas locadoras era ali entre... Na época que eu conheci você mesmo ali, que eu tinha uns 12 anos pra frente, assim. Eu e meu irmão, a gente já ia lá na Guarda-Mirim, né, tal. Então a gente já ficava mais um pouco longe de casa, assim mesmo, né? E aí era o momento que a gente podia, né, passar na locadora e tal. A gente já tinha um pouco mais de liberdade nesse sentido, assim, né? E era muito legal mesmo, cara. Nossa, era demais. A locadora deveria ser um patrimônio, né? Sim, e tinha cada coisa, cara. Tinha umas lendas, assim, jogos que ninguém conseguia zerar. E eu consegui zerar um desses jogos na locadora, uma que tinha perto de casa, que todo mundo falava, não, ninguém consegue zerar esse jogo aí, é muito difícil, não tem como. E eu zerei, cara. Que era o Contra 3, cara. Ah, não acredito. Eu zerei. Eu não acredito. Eu zerei na capa do Batman, assim, lá no finalzinho, quase morrendo, mas zerei. Caraca, Contra 3 até hoje é considerado um dos jogos mais difíceis da história, né, meu? É The Alien Wars, né? Cara, era muito bom. Esse jogo é bom até hoje, cara. Bom até hoje. Alien Wars, é esse mesmo. É bom pra caramba. Cara, eu não lembro de ter passado, sei lá, da terceira fase ali. Eu me irritava e parava, cara, porque... É muito difícil, né? Era muito difícil. É aquele estilo que fala bullet hell, né? Que é tipo, você toma um tiro já era. Não, e ele é feito com a mentalidade de ser difícil, né? Esse era muito complicado. Eu lembro que tinha algumas fases que você via de cima. Acho que era a terceira e a sétima fase, que você via o personagem de cima. E aí você movimentava ele com os ombros do controle, com o L e o R, né? Que tinha no Super Nintendo. Cara, esse jogo eu só consegui zerar porque, tipo assim, eu tinha que chegar até a última fase sem morrer quase nada, sabe? Porque a última fase ela é ridícula de difícil. Quando você pensa que você passou, aí tem outra dificuldade. Mas é muito legal mesmo. É tipo, não era só os chefes que eram difíceis, né? Porque tem jogo que é assim, né? Tipo, você vai passando até tal, aí chega o chefe ali, é a parte mais difícil. Mas não, esse era direto, cara. Você vacilou, você piscou ali, já era. Ah, e detalhe, Dorival, eu zerei ele sozinho, porque dava pra jogar de dois ainda, né? Que é, assim, eu ia falar que é muito mais fácil, não, mas que é um pouco mais fácil, né? De você jogar com multiplayer ali, fica um pouco mais fácil, né? Agora sozinho, meu. Foi sozinho, mas eu também vivia na locadora, né? Eu jogava muito esse jogo.
Cara, Super Nintendo, se a gente for falar de jogo aqui, a gente fica até amanhã falando, né? Sim. Bom, Mega Man X. Mega Man X. O Edson talvez apareça aí na metade do nosso programa aí, mas ele falou, pô, esse jogo aí tem história, hein, cara. E realmente, cara. Não, o Rockman X, eu e um amigo meu, o Gustavo, a gente era tão viciado, mas tão viciado nos três, que eu me lembro claramente no Rockman X2, a gente jogava no locador e não conseguia pegar um determinado item lá escondido da fase. Eu me lembro da gente chegar na casa dele, fazer um mapa da tela do jogo, assim, desenhando, porque o Gustavo desenhava muito. Caramba, cara. Criando estratégias de, cara, por que a gente não consegue? Era só vir aqui, a gente desenhou um mapa do jogo, cara, no sulfite, pra tentar decifrar o porquê não conseguia passar da bendita fase, sabe? O segredo, né? Nossa, cara, que demais. Olha quanto que o videogame agregou realmente na vida, né, cara? Sim, sim. Era muito legal. Olha só que coisa. Toda essa estratégia, né, que você tem que bolar pra, igual no caso de vocês, né, pô, tem que desenhar e tal. Tudo isso, cara, olha o quanto que você tá trabalhando com o cérebro, né, meu? É demais. Quando a gente jogava lá em casa, não sei se você vai lembrar, tinha um jogo do Batman que a gente jogava lá, que era o Adventures of Batman and Robin, né? Esse jogo é incrível, lembro sim. Ele é inspirado na série animada do Batman, né? Sim, a melhor série animada, né, que tem do Batman, né? Que inclusive estão pra fazer um remake dela aí, né? Olha, não tô sabendo disso não. Tá alguns boatos aí, não tenho certeza, eu vi meio por cima assim, mas parece que estão querendo fazer um remake dela aí. Cara, que legal, essa série é muito boa, muito boa. E o jogo, então, cara, nossa, impressionante pra época, assim, né? Não é? Era um jogo super legal, cara. Nossa. Sim, lembra daquela fase do Charada, cara? É exatamente isso que eu ia falar. Cara, que a gente pegava o dicionário, cara, pra ver, deixa eu ver o que esse cara tá falando, porque era muito difícil, né? Sim, sim. Pra tentar entender, né? Eu guardei muito esse acontecimento, cara, porque eu lembro até hoje qual é que era a charada dele. Que ele falava assim, é uma coisa que tem 2 hemisférios, tal, alguma coisa assim, sabe? E aí a gente ficava, caramba, o que é? Ah, mas pode ser Earth, né, que é a Terra, e Ball, que é bola, né? Sim, sim. Só que a gente pensou Earth de terra com H. E não era. Só que deu certo. Porque era Human Brain. A resposta era Human Brain, né? Que é cérebro humano, né? Sim, sim. Era HB. A sigla que tinha que colocar era HB. E a gente colocou H de Earth e B de Ball, né? A gente acertou achando que tava certo, né? Pois é. Não, é porque eu aprendi inglês por meio de discos. Cara, outro também que esse é meu favorito até hoje. É uma série de jogos que é impressionante, assim. Na época já era impressionante. Hoje é legal também. Você olha assim, você fala, esse gráfico ele não que envelheceu mal, mas a gente vê que ele não é tão bonito. Mas na época que era os 3 jogos do Donkey Kong, cara. Country, né? Ah, sim, sim. Ele tinha um estilo de gráfico ali que tinha uma profundidade diferente, né? Sim, era um 3D, né? Era um 3D animado diferente, assim. Cara, na época não tinha isso, sabe? E o jogo era bom pra caramba, né? Era muito bom. Cara, eu nunca cheguei a terminar ele, mas, nossa, é bom demais, cara. A trilha sonora é sensacional. Sensacional. A animação é muito boa. As fases são super diferenciadas, assim, também, né? As fases bônus era legal pra caramba. Muito criativas, né? Muito criativo, cara. Aquele negócio de você passar no barril e transformar em outro bicho, né? Cara, aquilo era... Sim, incrível. Pra mim, é um dos melhores jogos que o Super Nintendo teve, assim, o Donkey Kong Country 2, né? Que eu gostava mais do 2. Do Super Nintendo, um dos melhores que eu joguei disparado, assim. Tem várias categorias de jogos, né, Dorival? Pô, Top Gear, cara. Lembra do Top Gear? Top Gear, cara. Top Gear, nossa. Eu não cheguei a jogar tantos jogos de corrida no Super Nintendo. Tirando de lado ali o Mario Kart, que foi muito inovador. Tirando de lado o Mario Kart, eu acho que o Top Gear era o melhor jogo de corrida que tinha. Então, eu também acho, cara. Era incrível. Eu gostava dos 2. Aliás, eu gostava dos 3, porque a gente tinha o Top Gear 3000 também, que era muito legal. Tinha o Top Gear 3000, sim. Porque tinha, por exemplo, Rock'n'Roll Racing, né? Que, pô, a trilha sonora só rock'n'roll, né? Só que eu não gostava tanto graficamente dele ali, a ideia da pista, assim, tal, eu não achava tanto, assim. Eu gostava mais do Top Gear mesmo. Ele parecia ser um jogo de corrida mais tradicional, né? Você viu o carrinho de trás. Era o que a gente tava mais acostumado, né? Fora que na época que eu jogava o Rock'n'Roll Racing e tal, eu nem me tocava que a trilha sonora era de banda de rock e tal, nem me ligava nisso, não conhecia, então, né? Pra mim meio que era tanto faz, porque... eu também não me lembrava disso. Porque era mid, né? Era tudo em mid, né? Então... Era mid, É interessante que, pô, tinha Highway Star do Deep Purple, né? Na trilha sonora, né, cara? Olha isso, cara, né? Pois é, Highway Star, tinha Paranoid, Black Sabbath, né? Tinha, cara...
tinha 2 jogos de luta que se destacaram, né? Teve vários jogos de luta, mas tudo veio ali do Street Fighter e do Mortal Kombat, né? Só que eu incluo ali um terceiro também, que é o Killer Instinct. Nossa, incrível também, né? Nossa, demais. Hoje eu tenho algumas ressalvas, na verdade, assim, no sentido visual. É claro que também acho que, de repente, a empresa um pouco menor, porque a Midway já era maior e tal, né? A Midway do Mortal Kombat, né? Eu acho que visualmente ali o Mortal Kombat é mais bem feito e tal, né? O Killer Instinct não envelheceu tão bem. Não, o Mortal Kombat é bonito até hoje, né? Se você for ver, né? Sim, sim. E, cara, olha a revolução, né, cara? De pegar ator de verdade ali pra fazer a captação do movimento e tal. Cara, isso aí foi... Não, foi incrível. E não faz tanto tempo assim, se você for pensar, né? Não é algo de 100 anos atrás, né? Pois é, cara. Mortal Kombat, o legal dele, a Street Fighter, cara, é um marco, assim. Não tem como. É tanto que o Mortal Kombat veio através do Street Fighter. O Mortal Kombat, ele seguiu a linha do Street Fighter, só que querendo uma coisa mais chocante e tal, né? Mas bebeu da fonte, lógico. E era bem chocante, né, Dorival? Você se lembra que o Mortal Kombat do Super Nintendo não tinha sangue? Então, cara, o primeiro, né? Sim, os personagens batiam no outro, saiu um líquido verde do personagem, né? Que não podia ter sangue, né? Verde, pois é. Depois, mais pra frente, você tinha a opção de tirar, né? O sangue e tal. Eu não sei se no primeiro tinha. Não, acho que no primeiro não. E aí que vem aquela rivalidade, porque como a SEGA era mais moderna, mais legal, né? Uau! No Mega Drive tinha sangue, né? No Master System também, né? E no Nintendo não tinha. Tipo, as crianças jogam Super Nintendo, né? Os adultos jogam... Tudo isso era competição, né? Tudo, lógico, tudo. Mas realmente era chocante mesmo, cara. Nossa. E assim, só foi, entre aspas, né? Só foi piorando, né? Entre aspas, eu digo, né? Porque só foi piorando. Que foi ficando cada vez mais brutal o negócio, né? Nossa senhora. É tão brutal que dá a volta. Não sei se você tem essa sensação. Dá a volta e fica engraçado, sabe? Tão exagerado, né? Você lembra desse do Super Nintendo? Quando você dava o Brutality, que saía 4 cabeças do cara. É verdade. Nossa, era... De onde saiu tudo isso, né? Exatamente. Então era engraçado, né? Eu achava engraçado pra caramba. Eu também, Por exemplo, o Fatality do Kung Lao, que ele jogava o chapéu, né? E ia cortando, né? Aí cortava a cabeça, o cara gritava. Aí cortava a barriga, cortava a perna, o cara tava gritando ainda. Exatamente, cara. Mas a série é demais, cara. Mortal Kombat e Street Fighter são marcos. Muitas das séries que a gente gosta hoje surgiram no Super Nintendo, né? Se você for pensar, né? Sim, sim. E o Killer Instinct veio pra mim com uma pegada assim de ser mais dinâmico, né? O que eu gostava do Killer Instinct era isso. Quando você fazia um Ultra, por exemplo, né? Nossa, era demais. Era, e tinha combos que você fazia de 100 golpes, 200 golpes, né? Um negócio muito louco, né? Nossa, era um negócio insano, cara. Cara, teve um projeto no final do Super Nintendo em que a Nintendo queria colocar um drive de CD no videogame dela, no Super Nintendo. Ia ficar um Super Nintendo CD. E aí, a Nintendo já tinha negociação com a Sony, porque foi a Sony que desenvolveu o chip de som do Super Nintendo. Ah, porque a Sony era uma empresa de áudio, né? Exatamente, eles já tinham essa negociação. Aí, a Nintendo, cara, essa história é um absurdo. Nossa, é um absurdo. A Nintendo foi lá, as negociações estavam acontecendo, o videogame chegou a ganhar um protótipo que era um Nintendo PlayStation, o nome do videogame. Caraca, que loucura! Essa história vai longe. E aí, cara, faltando pouco pro lançamento desse videogame, a Nintendo anunciou numa das convenções dela que ela estava lançando um videogame com outra empresa. Que, se eu não me engano, acho que era Panavision, uma empresa diferente, assim. E, tipo, a Sony ficou sabendo ali, naquele evento, que, tipo assim, a Nintendo tinha desistido do projeto deles. E o projeto já avançado, né? Caramba! Era tipo aquele funcionário que todo mundo sabe que ele vai ser demitido, menos ele, né? Exatamente. Aí, a pessoa que estava a cargo disso, eu não sei se é o Yoshida, eu não me lembro, não sou muito bom com nomes, assim. O cara ficou com sangue nos olhos, né? Falou assim, não, agora a gente tá com o projeto todo aqui, a gente tá com tudo montado, vamos lançar o nosso videogame. E foi daí que saiu o PlayStation. Caraca, mano, nossa. E o que aconteceu? O PlayStation dominou a geração, né? Dominou completamente. Enquanto você tinha lá o Super Nintendo, né, com 16 bits, o pouco que o cartucho alcançava, que era, se eu não me engano, 2,4 mega no máximo, você tinha a tecnologia do CD, né, Dorival? Sim. Então, a Nintendo, ela foi responsável pela criação do PlayStation em termos, né? Perdeu legal, hein? Nossa. Por causa desse sentimento de achar que tá a par
da indústria, né? Olha, o PlayStation foi forjado no ódio, hein? Exatamente. E eu me lembro do dia que eu joguei o PlayStation pela primeira vez, cara. Lá na locadora, a galera, chegou um videogame novo e a galera tava jogando Resident Evil ainda, cara. É isso que eu ia falar, porque o primeiro que eu vi também, que não foi o que eu joguei, mas o que eu vi foi Resident Evil. Chocante. Não, impressionante. Era impressionante. Eu não sei, a galera fala que o gráfico é feio hoje em dia, eu não acho feio nada. Eu acho bonito até hoje. E, cara, era incrível, cara. Incrível pra época, assim, não tinha nada igual. Nada igual. Aí, isso, olha que coisa, né? Isso é muito legal, cara. A geração de agora, principalmente daqui pra frente, eu não sei como vai ser o mundo, né? Mas esse sentimento da locadora não vão ter, né, cara? Porque olha como que era louco. Eu, por exemplo, o Resident Evil, eu nunca joguei na locadora. Porque eu era medroso. Porque eu tinha medo. Mas eu gostava de assistir. Então, às vezes eu passava na locadora pra ver os outros jogar. E muita gente fazia isso. Ficava uma galerinha em volta, né, vendo. Cara, era muito legal. Cara, Resident Evil é sem dúvida... Nossa, nos outros videogames, a gente tinha jogo de terror. Só que, pô, não era aquela coisa que você chegava a sentir medo mesmo assim, uma coisa... Pelo menos os que eu tinha jogado. Quando chegou o Resident Evil, cara, eu lembro que via nas revistas de jogos, né? Eu via a capa do Resident Evil 1, que é aquele zumbi, cara, que é aquela cena clássica, né? Dele virando assim. Mano, é impressionante, nossa. Era incrível. O PlayStation também foi outro que criou franquias que estão aí até hoje, né? Cara, de longe, assim, eu acredito que depois do Super Nintendo, o PlayStation foi o meu videogame, assim, disparado, que eu mais gostei. E foi o que eu mais joguei também. É, o meu também. Foi o que eu mais joguei, tanto em casa quanto na locadora. Às vezes, ficar, assim, 3 horas na locadora, às vezes até mais, né? Ah, sim. Eu até depois que eu tive possibilidade de comprar meu PlayStation, eu ainda visitava a locadora, eu ainda frequentava, porque eu ia lá pra conversar com as pessoas, sabe? Era muito legal, cara. Eu ia lá pra conversar, encontrar a galera. Sim, o Meireles, né? A locadora que a gente ia, cara, foi a melhor fase, né, cara? Nossa, incrível. Foi a melhor fase. E aí, cara, no PlayStation aí tive contato com RPGs, que é o estilo de jogo que eu mais gosto até hoje. O RPG japonês, né, que ele tem toda uma coisa diferente do RPG ocidental. Mas, cara, eu sempre gostei de narrativas, né, de histórias, assim. Isso sempre me chamou a atenção em tudo. Se você sabe que eu leio muito, né, gosto muito de ler, vejo filmes. Cara, contou uma história pra mim, eu vou prestar atenção. Na época do PlayStation, né, cara, quando começou a aparecer os RPGs, os Final Fantasy, cara, aí que eu não saía da frente do videogame, né? Acho que eu até comentei isso no outro episódio. Eu nunca fui tão ligado com os RPGs, mas eu já cheguei a jogar alguns, né? Mas o interessante é a imersão, né, cara? Porque você realmente, que você falou, né? Aí não saía da frente da televisão, porque é muito imersivo, né, cara? Muito imersivo. Eu me lembro o que é hoje pra mim, eu acho que é o meu RPG japonês favorito. Eu já zerei ele umas 3, 4 vezes, assim, cara, que é muito legal. É do PlayStation, né? Do primeiro. Ele teve 2 nomes. Era Tales of Destiny 2 ou cara, não me lembro outro nome, mas cara, que jogo. E eu me lembro que as partes que eu mais gostava desse jogo, em determinado momento, né, você passava a sua aventura lá e sempre um momento ou outro no jogo os personagens sentavam em volta de uma fogueira, sabe? Ficava conversando. Eu era em inglês, mas tinha as legendas embaixo. Nessa época eu já conseguia ler um pouco. Cara, era muito legal. Você via a pessoa sentada em volta da fogueira conversando, sabe? Tipo, você tava vendo um filme ali, né? Era muito legal. Pois é. Olha o quanto que isso é importante, mais importante do que gráfico, mais importante do que o visual ali. Lógico que isso conta também, né? Pra sua imersão e tal. Mas a história, né, cara? Uma história bem contada é o que te prende ali, né, cara? Você pega, por exemplo, falando de RPG, né? Voltando um pouquinho lá no Super Nintendo, o Legend of Zelda, A Link to the Past, é maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Você não fica só ali querendo passar de fase, né? Muitas vezes você tá ali e você quer explorar. Exatamente, exatamente. Esse era o intuito, inclusive, do criador do Zelda, né, com o jogo, né? Que você tivesse essa sensação de explorar, né? E é o Miyamoto, né? Que criou, né? Só o Miyamoto, né? só ele, só. Cara, esquecemos de falar de um jogo que eu não conheci na época. Ele é do Super Nintendo, eu fui conhecer depois que eu fui apresentado aos RPGs no PlayStation, e aí eu fiquei sabendo de um jogo do Super Nintendo que era lendário, né? Então esse jogo aqui é lendário, dizem que é o melhor jogo do gênero, assim, que é o Chrono Trigger, né, cara? Na época a gente chamava de Chrono Trigger, você se lembra? Sim, eu falava Chrono Trigger também. Esse também é outro marco, cara. Você pega, assim, pra quem jogou e, o jogo tem 11 finais, esse é um marco mesmo, é incrível. E no Super Nintendo, né?
Você vê? Cara, eu nunca joguei Chrono Trigger, na verdade. No emulador, acho que eu até cheguei a passar jogar um comecinho dele ali e tal, mas eu comecei a me interessar mais pelos RPGs um pouco mais pra frente, assim, e já não tinha muito tempo, mais trabalho, né? Começa a ficar mais corrido, né, tal, a gente acaba deixando passar muita coisa, né? E depois no PlayStation 1 tem a continuação, né, do Chrono Trigger, né? Tem Chrono Cross, que é incrível também. É maravilhoso também. A galera que jogou também sabe que, cara, os dois, né? Os dois, a trilha sonora desses dois jogos são inacreditáveis, assim. É incrível. Nossa, a trilha sonora da abertura do jogo, Dorival, você se lembra da trilha sonora? Vagamente. Cara, você vai pôr na edição, né, um pedacinho pra galera ouvir aí. Nossa, a trilha sonora do Chrono Cross é maravilhosa. A do Chrono Trigger também, né? Elas foram feitas, inclusive, pelo mesmo cara, né? Pelo mesmo compositor. É incrível, cara. Incrível mesmo. São dois jogos, assim, que me prenderam muito, assim. O Chrono Cross, inclusive, eu joguei muito. Ele tinha 43 personagens jogáveis, se eu me lembro bem. Caramba, cara. Nossa, é muita imersão, né, velho? E era um jogo bonito, né, cara? Nossa, muito bonito. Ele já era no fim da vida do PlayStation, né? Cara, a maioria dos jogos que a gente tem hoje de franquia nasceram também no PlayStation. Se você for pensar o Metal Gear, cara, outro que eu me lembro muito bem, eu conheci na locadora, eu me lembro certinho do dia que eu tava passando lá na frente, tinha um cara jogando Metal Gear. E ele tava naquela fase do helicóptero, que você tinha que lutar contra o inimigo que tava no helicóptero. Aquilo era muito cinematográfico pra época, assim, sabe? Nossa, Metal Gear Solid foi... Eu não sei o que foi acontecendo durante a evolução do Metal Gear, assim, porque a história é muito complexa, né, cara? A história foi se estendendo, assim, eu não consegui acompanhar depois. Só foi ficando melhor, Dorival. Ah, porque eu não consegui acompanhar depois. Acompanhei ali até o 3, né? Eu não terminei o 3 e tal, eu joguei o 1. Mas Metal Gear Solid é impressionante, cara. Ele é um marco também na história dos videogames e criou um gênero novo, né? Que era o stealth, que era você não enfrentava o inimigo. O melhor era você não enfrentar o inimigo, você passar daquele lugar sem ser percebido, né? Exatamente. Meu, e é muito cinematográfico, né? Pô, que é aquela perseguição no túnel, no final, né, cara? No final, aquilo feito no PlayStation, né, cara? É incrível, né? Essa é de longe uma das minhas franquias favoritas, assim. E de novo, japonês, né? Sim, e o criador dela, o Hideo Kojima, o cara é um gênio, né? Assim, você se lembra, Dorival, que no Metal Gear você tinha coisas que aconteciam fora do jogo? Você lembra disso? Sim, você fala, por exemplo, do Psycho Mantis, né? Isso, Psycho Mantis. Tinha uma coisa, cara, que acontecia, isso quando apareceram os controles que tinha o sistema que ele ficava vibrando, assim. Você tinha aquele lance da tortura que o Solid fazia no Snake em um determinado momento, e você tinha que ficar apertando o botão bem rapidinho. Sim, acho que era o quadrado, se eu não me engano. Nossa, eu morria de apertar. Quando você conseguia passar, a médica falava assim, olha, tá doendo a sua mão, tipo, falando com você. Bota só o controle aqui no seu braço que vai te ajudar. Aí começava a vibrar fazendo uma massagem na sua mão, cara. Olha aí. Cara, que demais, né? Porque era no PlayStation 1, era um outro controle, né? Que era o DualShock, que tinha esse sistema de vibrar. O primeiro controle não tinha. Então acho que eu não cheguei a jogar essa parte com esse controle, né? Mas, cara, sensacional. Essa parte do Psycho Mantis mesmo, né? Olha a ideia do cara, né, meu? Associar o seu memory card e falar, então você gosta de jogar tal coisa. Cara, que... É o Kojima, cara. É genial. A galera, tem gente que adora ele igual eu, tem gente que odeia ele igual muita gente, né? Mas o cara, ele sempre pensou fora da caixa, sabe? A gente vai chegar no futuro dos videogames, eu quero falar de um jogo polêmico que ele lançou, que é incrível, cara. Ah, eu já sei qual é. Só o conceito do jogo é maravilhoso, é uma obra de arte, assim. Uhum. O que a galera não entende é que é preciso ter esse tipo de pessoa, sabe? Pra que as coisas não fiquem sempre iguais, né? Então é preciso ter, né? Exatamente, cara. Tem várias franquias. A gente falou de terror. Quem não se lembra de Silent Hill, né, Dorival? Cara, foi um pesadelo pro Silent Hill, cara. Nossa senhora. Nossa, eu adorava Silent Hill. Cara... É muito bom. Só que é tipo, ó, você imagina, né? Eu não preciso nem comentar muito, né? Porque se Resident Evil eu já não jogava muito, você imagina Silent Hill, né, cara? Nossa, é...
Aí você vê que realmente o jogo é muito bom, porque ele, em mim, ele conseguiu causar exatamente o que ele queria, que é o desconforto, cara. O tempo todo, né? O Silent Hill, a ideia dele é isso, né? E o mais genial do Silent Hill é trocar o escuro pela névoa, né? Pela neblina, né? E isso era por causa da dificuldade que eles tinham em programar a cidade inteira, né? Essa ideia da névoa, ela veio de uma dificuldade, porque o videogame não ia conseguir processar a cidade inteira. Que o mapa de Silent Hill é como se fosse um mundo aberto, assim, semi-aberto, né? E aí não conseguia, ficava muito lento, muito travado. E foi aí que eles colocaram a névoa, porque a névoa vai tampando, né? Que é a marca do jogo, né? Ah, sim. Olha que interessante. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, o Jurassic Park, né? O primeiro Jurassic Park. A cena do T-Rex foi filmada na chuva justamente pelas limitações, né? Para não ficar parecendo que é um animatrônico que a gente tá usando, a gente tem limitações e tal. E é o que deu o clima pra cena, né? E aí, nesse caso, a mesma coisa, né? É um artifício que usaram que no final foi o que deu charme, né? O caso do PlayStation, se a gente for falar, a gente também vai ficar até o tempo falando, porque tem, vou só para citar alguns, tá? Tem o Silent Hill, que a gente acabou de falar, Rockman X4, tem o Crash. Lembra do Crash? Crash? Nossa, Crash é sensacional até hoje. Viu o trailer do Crash 4 aí, que vai sair pro PS4? Cara, lindo demais, nossa. É muito bonito. Tem vários, cara. Tem, como a gente comentou que o PlayStation foi o videogame dos RPGs, cara, não tem como não falar de Final Fantasy VII, por exemplo, né? Final Fantasy, sim, nossa. Nossa, o 7 foi um outro marco também. Foram muitos marcos, né? O 8 também, né? Foi bem marcante, né? Sim, 9 é o meu favorito, né? Dessa leva do Play 1, né? Cara, e assim como o Super Nintendo tinha o International Superstar Soccer, o que o PlayStation tinha, Dorival? Você se lembra? Winning Eleven, né? Winning Eleven, lógico. Lógico. É. Olha só que coisa, de novo, você passava na frente das locadoras nessa época do PlayStation, era só futebol. Só futebol, cara. Só telinha verde, né? Winning Eleven foi um marco, né, cara, também. Nossa. É muito legal, muito legal. Era muito realístico pra época, assim. Eu lembro que na época tinha FIFA também, mas FIFA não chegava nem aos pés do que era o Winning Eleven, né? Eu nem sabia. Eu nem sabia que tinha FIFA nessa época já. Tinha, mas era horroroso, cara. Horroroso. Devia ser. Ainda bem que correram atrás do prejuízo aí. Sim. Hoje o FIFA é melhor, né? O Winning Eleven ficou pra trás, né? Cara, mas tinha muita coisa. O Driver, né? Que depois veio com o Driver 2, que é o que ficou mais famoso mesmo, o Driver 2, que você podia sair do carro. Aquilo foi... Eu nunca consegui jogar o Driver, Dorival. Nunca passava da fase que você tinha que tirar a carta do carro, sabe? Pra poder dirigir o carro. Mas aí que tá o negócio, porque eu também não. Eu não jogava as missões, entendeu? Eu nunca jogava as missões de Driver. Gostava de pegar o carro e sair andando pela cidade, passar nas rampas e sair do carro e tal. Isso era... Cara, falando em carro, tem um que meus amigos eram viciados, assim. Eles eram viciados mesmo, que é o Gran Turismo, né? Gran Turismo 2. Eu não sei se você chegou a conhecer meus amigos que eram dois irmãos, que eram o Wilton e o Milton. Não, sim, lógico. A gente fez o Nocaja, né? A Guarda Mirim, a gente fez junto, né? A Guarda Mirim, isso. Os dois eram viciados, cara, no Gran Turismo. Eu me lembro do dia em que eles estavam combinando de revezar pra jogar uma pista lá, que era uma pista de 24 horas, Dorival. Caraca, não é possível. 24 horas em tempo real. É por isso que o Gran Turismo, ele é bem realista nesse sentido mesmo. Ele é um simulador mesmo, né? É um simulador. Tipo, não é Need for Speed, não. Need for Speed, você fazer um código lá, você jogava com um dinossauro no lugar do carro, né? Aí é duro, hein? E os caras jogaram, cara. Eles fizeram tudo o que tinha pra fazer no Gran Turismo. Eles realmente curtiam bastante. E eles jogaram essa pista de 24 horas? Jogaram. Acho que chamava-se Laguna Seca, se eu não me engano, o nome da pista. Esse nome, eu já ouvi falar desse nome, é verdade. Eu nunca joguei muito Gran Turismo, eu nunca joguei muito jogo de corrida, na verdade, assim. É bem famoso, né? O Laguna Seca, o circuito, ele é bem famoso no jogo. Nessa pegada dos carros, né? Eu adorava demais, assim, o Twisted Metal. Cara... legal. Legal pra caramba, hein? Alucinante. Nossa, acho que o 2 é o que eu mais joguei. Pra mim era muito inovador, assim, né? Batalha de carro e tal, né? Os personagens, que eram os caras, muito legal. E era muito legal aquelas coisas que você podia fazer, né? Tipo, você podia destruir a Torre Eiffel, podia destruir lá o Hollywood... Nossa, era demais, cara. E era muito legal. E esse daí, especialmente esse jogo, o Gustavo e nós éramos viciadaços desse jogo. A gente sabia tudo que dava pra fazer, Dorival. Tudo que você podia fazer nesse jogo a gente fazia. Tinha uns códigos que você fazia na tela inicial que você liberava uns personagens secretos. Você liberava o chefão lá que era o Minion. Cara, esse jogo eu lembro dos códigos até hoje, cara. Se você apertar pra baixo, pra trás, pra frente, ele solta gelo. É verdade, é verdade. Aí você faz o contrário, né? Acho que pra frente, daí ele solta o fogo, acho. Tipo um napalm, sei lá. Exatamente. Cara, eu era muito viciado.
Até o 3 eu joguei bem. Aí no 4 eu já fui meio que parando. Teve um do Play 2 que eu achei bem mais ou menos, sabe? Teve o Black, né? Esse Black foi o primeiro que saiu do Play 2. Ah, tá. Eu não cheguei a jogar, não. Eu jogava mais o 2 e o 3. Os dois melhores pra mim. Teve o Vigilante 8, você se lembra do Vigilante 8? Vigilante 8, sim. Era legal também, cara. Era uma cópia bem feita, né? Pois é. Pouquinho no final da vida do PlayStation foi quando a Nintendo surgiu de novo com o Nintendo 64, né? Você se lembra? Eu joguei pouco o Nintendo 64, mas o pouco que eu joguei eu gostei. Foi incrível, né? A Nintendo, ela revolucionou com esse videogame, só que é aquele negócio, né? Ela é aquilo que a gente sempre fala, né? Ela tava no lugar, no mundinho dela, né? Então, o baita do videogame, só que em cartucho, né, cara? Cartucho não cabia nada. Então, muitos jogos que saíam pro 64 e que saíam pro PlayStation, o PlayStation sempre era melhor, porque tinha mais espaço, né, na memória, né? Pois é. Na verdade, eu joguei muito pouco ele, como eu falei. Eu tenho um jogo só mais na memória, assim, que eu acho que é o que ficou na memória da maioria, que é o GoldenEye, né, do 007, que... Nossa, sim. Acho que foi o primeiro FPS que eu vi, assim. Não minto, porque antes eu já tinha jogado já. Já tinha jogado Medal of Honor no PlayStation. Eu lembro que eu não joguei tanto, porque eu tinha enjoo quando eu jogava. Sim, mas é que eu acredito que o que deve ter chamado muita sua atenção, né, no GoldenEye, é que ele era multiplayer pra 4 pessoas, né, cara? Tudo na mesma telinha ali, né? Isso aí foi demais, cara. E o jogo era bom também. As missões também eram super legal desse 007. Esse, Dorival, foi um que eu nunca joguei as missões dele até hoje. Olha só, eu cheguei a jogar um pouco, eu gostei. Era só no multiplayer, só isso daí. Foi o que marcou mais, né? Que é uma história muito engraçada, cara. Eu queria até que o Edson estivesse gravando aqui com a gente pra compartilhar, porque essa história foi com um amigo nosso da sala de aula, que estudava junto com a gente, né? Tinha um amigo meu, cara, o Divan, a gente chamava ele de Divan. A gente estudava na mesma sala e tal, né? E aí, ele tinha o Nintendo 64, com esse jogo do 007, né? Teve uma vez que a gente marcou de fazer trabalho na casa dele, né? Aí eu pensei, vou pro grupo dele, porque daí lá a gente joga videogame, né? Então, já lancei essa, né? Beleza. Só que ele morava num bairro, cara, eu não sei se ainda tem o mesmo nome, mas na época eles chamavam de Vila do Sapo. Nossa. Era uma quebrada, cara. Pelo nome dá pra perceber mesmo. Eu cheguei lá, cara, aí eu fui entender por que era a Vila do Sapo. Tinha um brejo, velho. Tinha um brejo enorme, assim. Falei, caraca, como é que eu vou passar aqui, mano? Eu conseguia ver a rua da casa dele, mas eu não sabia por onde atravessar. Falei, como é que o pessoal passa aqui, né? Beleza. Comecei a bolar alguma estratégia, fui pra um canto ali, acho que por aqui dá pra passar. Meu, no primeiro passo que eu dei, eu já afundei no brejo lá. Quase até o joelho. Nossa, Dorival. E eu tava com uma camiseta branca, espirrou barro na roupa toda. Tava, caraca, que programa que eu tô fazendo. Aí eu cheguei na casa dele, chamei lá e tal, com a cartolina embaixo do braço, chamei ele lá e tal. Ô, João, vim fazer o trabalho aí e tal. Ele, então, cara, mas não vai dar, porque eu vou ter que sair com a minha mãe e tal. Pô, não acredito. Nossa, foi pra jogar videogame, Dorival, voltou de mão vazia, né? Cara, eu voltei de mão vazia, todo sujo. Tem até uma senhorinha que olhou assim pra mim na rua. Ai, coitado. Foi um desastre, cara. Foi um desastre. O 64 ele também revolucionou em algumas coisas, como por exemplo, mais pra frente teve o Zelda do 64, né, que é o Ocarina of Time. Esse jogo é praticamente perfeito, né? Ele introduziu aquela mecânica que você pegava o seu personagem e quando você apertava o botão Z, que ficava embaixo do controle, ele mirava no personagem e ficava ali travado, né? Ele travava a mira no personagem. Hoje em dia não tem jogo sem isso. Não existe um jogo que você tem esse tipo de controle do personagem que você não trave a mira, né? De tão influenciável que o Zelda foi, né? Cara, olha, eu confesso, eu não joguei o Ocarina of Time até hoje. É porque hoje depende de emulador pra você conseguir jogar, se não for no videogame mesmo, né? Então, tipo, não joguei na época e foi passando, né? Foi passando, nunca tive um 64 comigo mesmo. E tô vendo aí se eu consigo jogar no emulador aí pra conferir, porque, cara, eu sei que foi um jogo que marcou muito. Vale muito a pena, vale muito a pena. Então, o Nintendo 64 ele teve poucos jogos marcantes, assim, mas todos eles marcaram de uma determinada forma, né? Você vê o Mario, jogos 3D, cara. O próprio Mario Kart também, né? Sim. Porque o Mario Kart eu já achava sensacional lá no Super Nintendo. Nossa, no 64 então? Do 64, cara, nossa, espetacular, né? Cara, que conceito, né? Porque, tudo bem, a gente tinha lá no PlayStation 1 o Twisted Metal, como a gente falou, né, tal. Só que, pô, você jogar um jogo de corrida com o Mario, né? E os personagens do Mario, não só isso, o que mais me chama atenção é essa questão dos especiais, né? De você jogar as coisas um no outro e tal. Cara, isso aí, pra você jogar com a galera assim, era demais, cara.
E no videogame que dá essa possibilidade ainda, né? Sem falar que e naquela briga que teve entre a Sega e a Nintendo, que o Mario sempre foi o mascote da Nintendo, né? Se você for pensar, era meio óbvio que o Mario sempre ia ganhar, porque ele é um personagem que você pode fazer qualquer coisa com ele. Você pode botar ele num jogo de corrida, num jogo de ele é um encanador, né? Você pode pôr ele num jogo de... sei lá, você joga tênis com o Mario, você joga golfe, você faz o que você quiser, solta pipa com o jogo do Mario, né? Agora o Sonic não dá, né, cara? O que o Sonic faz? Ele corre, né? E só, né? Então dá pra entender, né? É verdade, tem essa diferença, né? Tem essa diferença. Não desmerecendo, né, o Sonic, mas o Mario tem essas possibilidades mais, né? Ele é um personagem mais neutro, né? Aham. Bom, chegando então um pouco mais pra frente ali, a gente teve o Dreamcast, que eu considero um console bem injustiçado, porque teve muita coisa boa. Eu tive, né, o Dreamcast, cara, me diverti bastante. E essa é a maior lembrança que eu tenho desse videogame, Dorival. Vai jogar ele lá na sua casa. É verdade, né? Eu acho que você vai lembrar mais da gente jogando Unreal Tournament, né? Sim, nossa, adorava esse jogo, cara. Cara, sensacional, sensacional. O Dreamcast, assim como o Nintendo 64... eles têm um controle meio difícil de acostumar no começo. Assim. Sim, o do Dreamcast eu achava de boa até, cara. Agora do 64 era ridículo aquele controle, né? Nossa, do Nintendo 64, nossa, era terrível de acostumar, cara. Não sei qual que foi a ideia dele, você tinha que ter 3 mãos pra segurar ele, né? Pois é. Mas, cara, então, o Unreal Tournament, nossa, que jogo divertido, cara. Muito da hora. Nossa, ele era rápido, né? Era bem rápido, né? Rápido, frenético, né? Nossa. Hoje ele é uma engine, né, de criação de jogos, né? Sim, muito famosa, inclusive. É, e o primeiro Unreal que eu joguei, que era no PC, cara, foi um negócio chocante pra mim, assim, porque eu era novinho ainda, assim. Esse é só um parênteses aqui, né? Porque a gente tava falando do Dreamcast, mas falou do Unreal, né? O meu irmão e eu, a gente trabalhava na casa de um amigo do meu pai, ajudando o meu pai, porque meu pai é pedreiro, né? Daí, de vez em quando, meu pai chamava a gente pra ajudar ele, né? E dava uns trocados pra gente e tal, a gente ia ajudar ele lá. E esse amigo dele tinha um computador que tinha alguns jogos, né? Nossa, toda vez que meu pai chamava a gente pra trabalhar lá, opa, hoje é dia. Hoje tem. Mal trabalhava, né? Só ficava esperando ele chamar pra gente jogar. O Unreal, ele não era essa pegada de torneio, tá? Era outra ideia, né? Era um FPS de invasão alienígena e tal, né? Aí colocou eu pra jogar lá, nossa, eu medroso, né, cara? A primeira fase lá, assim, já que você chega parece uma base, assim, alienígena e tal, né? E vê uns caras mortos no chão, umas coisas assim, tenebrosas. Assim. Nossa! Aí já saiu um alien com o cara na mão que ele tava devorando, sabe? Nossa senhora, aí... Nossa, impressiona bastante, né? Meu, nossa senhora, eu saí voado. Mas era muito legal, cara. E o Unreal Tournament veio nessa ideia de, sei lá, meio Battle Royale, né? Sim. O que eu acredito, assim, por que o Dreamcast não deu tão certo pra SEGA, né? Porque ele era muito à frente do tempo dele também, né, Dorival? Parece que ela queimou a largada, né, cara? Exatamente. Toda vez que eu falo de Dreamcast, eu lembro de um jogo, que é o Shenmue. É um dos jogos que marcaram a minha vida, assim. Mas, meu, você chegou a jogar o Shenmue? Eu só vi você jogando. Meu, a história, aparentemente, né, a princípio, a história é muito simples, né? Eu vou falar como é que é a história. Eu não sei se você vai lembrar de um negócio que eu passei, cara. Manda bem. Eles tinham um dojo na casa, né? O pai dele, do Ryo, ele era sensei e tal, né? E aí, ele é assassinado lá na casa, nesse dojo e tal, e aí ele quer vingança. O filho quer vingança, né? A primeira história em quadrinho que eu comecei a escrever era isso. Eu lembro. Você lembra disso? Era a época que todo mundo desenhava, né? Todo mundo fazia histórias, né? Pois é. Aí eu comecei a escrever a minha. Nossa, essa minha história é muito boa. O samurai que jura vingança pela morte dos pais. Pô, que original. Sim. Virou até uma piada entre nós, né? Virou uma piada, pois é. É lógico, o Shenmue não é só isso. Depois você começa a investigar por que isso aconteceu e tal. Tem uma parada até meio mística, ligada com as artes marciais e tal. A história vai crescendo, né? Tipo, o começo é isso, né? Mas a história vai crescendo, você vai tentando descobrir por que e tal. Só que o impressionante disso, cara, é porque eu acho que é um dos jogos mais imersivos que eu joguei até hoje, assim. Que você podia fazer praticamente tudo. Tudo você interagia. Sim. E era muito impressionante. Eu lembro de ler muita revista de videogame, né? Na época, né? Teve uma matéria que eu li uma vez que eles falavam que cada personagem, né, cada pessoa que habitava o jogo, né, eles tinham uma rotina, né, de vida, assim, né. Você encontrava o fulano lá
num jardim. Tipo, ele fazia as coisas dele, ia pra casa. Tipo, era um mundo vivo, né? Vivo, cara, isso é... Você pega hoje, por exemplo, você joga sei lá, um GTA V aí, normal, né? Fica de noite, fica de dia, todo mundo tá acostumado. Mas na época, cara, você imagina, as ruas são ruas reais do Japão. São bairros reais lá do Buita e tal, réplicas, né? De bairros famosos lá do Japão. Então você ia nos bairros, cara, tinha os comércios, tinha a hora certa, ó, você investigava lá, você perguntava pra tal pessoa, você pode falar, sei lá, com o tom do cachorro-quente. Mas você ia lá, tava fechado, você tinha que ir outro horário, sabe? Você tinha uma rotina mesmo. Muito à frente do tempo, né, Dorival? Inclusive, você disse que não é tão ligado no mundo dos jogos, né, hoje em dia, né? Você jogou o Shenmue 2 também, não jogou, Dorival? Joguei o 2 também. Não terminei o 2. Você sabia que esse ano foi lançado o 3, né? Sim. Isso eu vi. Isso eu vi, cara. Nossa. Foi um estouro. Eu não cheguei a jogar, né? Porque correria, né? Não dá pra dar conta de tudo. Mas quando lançou, cara, teve uma galera que, nossa, vibrou pra caramba, assim. Teve um anúncio ao vivo, né? Tal. Nossa. Foi na E3, eu acho que foi anunciado, né? Foi na E3, se eu não me engano, de 2017, que foi lendária esse 3, Dorival. Ou é 17 ou é 16. Porque nesse mesmo dia eles anunciaram um remake do Final Fantasy VII, o Shenmue, e um outro jogo que a gente vai falar mais pra frente, que é o The Last Guardian, né? Verdade, foi no mesmo... Nossa, caraca, que ano. Eu tava vendo, eu tava assistindo pela internet. Caraca, foi sensacional. Olha que coisa, né? Tem jogos que eles criam uma base de fã muito forte, né? É muito forte. Quem jogou o Shenmue se apaixonou pelo jogo, né, cara? Assim, eu não joguei, não tive contato, mas todo mundo, cara, que teve essa possibilidade na época... Cara, falou que era revolucionário o negócio. Impressionante, tanto visualmente quanto de tecnologia envolvida, de você poder interagir com tudo. A trilha sonora era maravilhosa. Nossa, a trilha sonora é incrível. Por isso que eu falei que a história, a princípio a história é simples, só que a diferença tá porque você entra tanto no jogo, cara, que você começa a se importar realmente com aquilo. Você começa a explorar, você começa a ter aquela rotina, e é um jogo longo, né? Acho que o Shenmue 1 eram 2 CDs ou 3, não lembro agora, sabe? Você chega um momento que você tem que trabalhar, você pega o ônibus, você vai lá pro seu trabalho, você trabalha o dia todo, e depois no fim do expediente você vai investigar o que tá acontecendo, sabe? Foi muito revolucionário. Hoje em dia isso a gente vê bastante nos jogos modernos, até beirar o absurdo, o ridículo do absurdo em termos de detalhes, que é o Red Dead Redemption 2, né? Sim, que eu não joguei, mas eu vi bastante coisa dele. E esse você realmente entra naquele mundo e não sai mais, cara. É incrível. I'm just too good. Yes, the best. Eu lembro de táxi. O Crazy Taxi foi muito da hora também, cara. Tipo, entregava o cara em cima de um prédio, né? Era muito louco, né? O nome já diz, né? Crazy, né? Louco. Sim. Cara, era muito legal. A trilha sonora era só uns punk rock, hardcore, assim, Offspring e tal. Nossa, era legal pra caramba, cara. Bacana. Legal. Tinha um jogo, eu não sei se... Acho que você vai lembrar dele. Tinha um jogo no Dreamcast também, que era daquele desenho do Power Stone, né? Nossa, lembro sim, tinha no 64 também. Cara, era muito da hora esse jogo. Muito bom, muito bom. Olha como que foi injustiçado, né? Porque tinha bons títulos, teve alguns que marcaram muito, né? Eu conheci mais esses, né? Porque eram os que eu tinha lá, né? Tinha um que eu gostava bastante também, que chamava Evil Twin, que tinha uma história legal pra caramba também. Cara, eu lembrei de um que eu jogava na locadora, acho que era The House of the Dead. Você lembra desse jogo, Dorival? Ele veio do fliperama, né? Sim, cara, esse eu achava legal. Cara, esse jogo, na minha opinião, assim, ele é o resumo do que seria um pesadelo. Você tá dentro de um pesadelo, né? Nossa. Porque é frenético, né? Você não para, cara. Você mata um zumbi ali, você vira, já tem outro monstro. Até a trilha sonora, tem uma trilha sonora bem densa, assim, bem pesada, né? A trilha sonora é legal, que parece meio um rock sem guitarra, assim. Se for pensar, o que eu mais me lembro do Dreamcast é esse jogo mesmo, que eu jogava bastante na locadora, mas também não foi muito, assim, sabe? Eu lembro que tinha também um jogo do Resident Evil, que era o Code Verônica. Ah, legal. Ele, entre a galera que curte o Resident Evil, ele é considerado um dos melhores, né? Então tinha, e era legal pra caramba, cara. Assim, porque eu tava acostumado com o Resident Evil do PlayStation 1, né? E o Dreamcast já tava graficamente à frente ali. Cara, é um jogo bem legal também. Mas eu não joguei tanto porque eu sou medroso, né? Dizem que ele é muito bom. Pauta do PlayStation 2 aqui, eu já quero abrir com os dois pés na porta aí, que é o Shadow of the Colossus, né, cara? Nossa, esse aí é... Shenmue e Shadow of the Colossus, pra mim, são os melhores jogos feitos até hoje, assim, não se compara. Shadow of the Colossus é maravilhoso, a trilha sonora desse jogo, nossa, que jogo bonito.
Que jogo bonito. Nossa, meu, impressionante. Não que seja algo que importa pra mim, assim, mas tem jogos que o visual encanta, assim, né? Ele teve, lógico, o remake do PlayStation 4, que eu não joguei ainda por não ter o console e tal. Eu joguei, Dorival, é maravilhoso. Nossa. Eu vi os vídeos e tal, né? Eu vi o pessoal jogando e, meu, é lindo demais, né, cara? Só que você pega do PlayStation 2, ele não envelheceu mal. Ele não faz feio. E pensa que na época a gente só tinha ele, né? Não tinha outro pra... Pois é, mas você pega alguns jogos de qualquer geração que tenta fazer uma coisa muito realista, isso serve pra filme também. E acaba ficando datado. No Shadow of the Colossus, ele tem um visual mais artístico, né? Sim, eu sempre vi o Shadow of the Colossus como uma coisa meio lírica, assim, parece um sonho, né? Assim, não tem muito o que explicar, né? Cara, é tanta coisa pra falar desse jogo que ele merece um podcast só sobre ele. Com certeza. Tem a história dele, é muito boa. Ele tem uma história que não é muito explicada, mas se você for pesquisando, procurando entrevista do criador, aí você vai pegando, juntando as pecinhas e a história é muito boa, Dorival. É isso que é muito legal, porque é um mistério, né, cara? Você tem o jogo que veio antes dele, que é o Ico, que é muito legal também. Muito bom também. E ele é um pouco mais linear, né? Ele não é um mundo aberto e tal, você tem o lugar certo pra ir. Só que até hoje tem teorias, né? Entre os dois, qual que é a relação de um com o outro, né? E esse mistério que mantém o jogo vivo, né, cara? Sim, e o conceito do Shadow of the Colossus é impressionante. É o que eu disse a respeito do Kojima, né? É importante ter pessoas que pensem fora da caixa, né? Porque o conceito do Shadow of the Colossus é um jogo em que você só luta contra chefes, né? Contra os bosses, né? Pois é. Quando eu peguei o Shadow of the Colossus pra jogar, eu não tinha ideia do que era. Porque a gente tem que falar aqui que o PlayStation 2, ele foi um videogame que marcou muito a pirataria, né? Sim, até o 1, né? Você vai até hoje, em qualquer lugar você acha jogo de Play 2, né, cara? Eu nunca vi um jogo de Play 2 original. O meu PlayStation nunca viu também. Mas enfim. Então quando eu peguei pra jogar, a gente comprou esse videogame usado. E aí, tinha lá, não conhecia o jogo. Tava lá só o CD. Não tinha capa, nada. Só o CD, Shadow of the Colossus e tal. Vou olhar qual é que é, né? Comecei a jogar e tal. Oh, nossa, que bonito jogo, cara. Nossa, que jogo interessante e tal. A hora que eu cheguei no primeiro Colosso, foi um baque, assim. Nossa. Ele aparece no botãozinho lá, né? Pra você assobiar, né? Pra chamar ele, né? Exatamente, é. Ele aparece meio de longe, assim, né? Começa a tremer tudo o controle e tal. Eu fiquei estarrecido, assim. Cara, que jogo é esse? O que é isso? E só melhora, né? Conforme vai passando... Não, só melhora. Uma das coisas que mais me impressiona, o peso que ele conseguiu passar, né? Porque os colossos, eles são lentos e tal, né? Você sente o peso deles. Isso é maravilhoso. Não, e aquela sensação de... Eu não sei se você tinha essa sensação. Tipo, a missão do personagem lá... Do Vander, né? Do Vander, isso. Dava a entender que ele queria ressuscitar aquela pessoa que ele deixava lá, né? No pedestal lá. Pra começar o jogo. Que isso invocava em matar aquelas criaturas que não eram necessariamente más, né? Elas não te atacavam, elas estavam lá vivendo a vida delas. E aí você ia lá e matava elas, né? Então, tipo assim, eu tinha esse questionamento. Eu falava, cara, por que eu tô matando eles? Eles não parecem ser inimigos, né? Pois é. O primeiro colosso até, né? Ele é até fofinho, assim, você vê. Ele não parece mal. Sim, sim. Só que é aí que tá um negócio, né? Porque no final, eu achei muito justo o final, assim, sabe? Porque você não se safa, né, cara? Não tem como, né? Você pode tentar, mas não tem como, né? E é agoniante, né? Você vai tentando sair, aquela parte que você tem que controlar ele já em forma de monstro, né, tal. Você fica, não quero fazer isso. Mas você tem que fazer. Sim, é muito legal. E isso é uma obra-prima, né, Dorival? É um jogo criado por alguém que pensa fora da caixa, né? Nossa, é sensacional, cara. Outro que já vai no caminho totalmente contrário, que não tem sutileza nenhuma, absolutamente nenhuma, é o God of War, né? Nossa, brutal. Até hoje eu jogo assim, gosto muito do God of War. Mas assim, o personagem, o Kratos no Play 2, né? Cara, ele não tem profundidade nenhuma e vai, né? Vai lá pra sua vingança, né? Com aquelas cenas épicas que acontecia e tal. Eu não ligava muito pra história dos primeiros God of War, sabe? Mas eram jogos espetaculares, né? Nossa, esse estilo de jogo do God of War é o hack and slash, né? Tinha outros que eu nunca liguei muito, sabe? Tipo, Devil May Cry, sabe? Sei lá, nunca liguei muito, assim. Meu irmão jogava pra caramba, assim, esse Devil May Cry. Eu olhava assim e falava, nossa, mas é muito, tipo, só matar e, sabe? Eu nunca curti muito também, não. Pois é, só que o God of War revolucionou, cara, o hack and slash. Nossa, tinha aquelas cenas épicas, né? A famosa batalha contra a moeda de R$1, né?
É verdade. É igualzinho, cara, igualzinho. Cara, era muito legal, cara. God of War é espetacular. No Play 2 eu joguei jogos muito pontuais, sabe? Só daqueles que eu realmente gostava, porque eu já comecei a trabalhar e não tinha muito tempo, né? Mas eu me lembro de jogar o Metal Gear 3, que é o meu favorito da série toda. O 3 é incrível. Cara, esse... Eu tinha ele. Eu nunca cheguei a terminar ele também, assim. O videogame era do meu irmão, né? Então ele ficou com o videogame e ele deixou alguns jogos comigo, né? Quando eu casei e tal, mudei pra cá. Esse acabou ficando com ele. E depois passou, eu não tenho mais e acabou, não joguei mais também. Só que eu joguei boa parte dele, assim, e, cara, é sensacional, hein? Nossa. Não, é incrível. E a inversão do ponto de vista, né, cara? Porque o Metal Gear, a história é muito longa, não dá pra contar agora, né? A gente faz um podcast só sobre ele. A história é ridiculamente grande e muito boa, mas no 3, você joga, o personagem com o qual você joga é o vilão da história toda, né? O Big Boss, né? E, cara, é incrível, cara. As mecânicas, aqueles pensamentos fora da caixa do Kojima, que isso faz dele genial. Eu lembro até hoje de um boss, quem jogou sabe, que é um franco-atirador. Você lembra dele, Dorival? Cara, eu não sei se eu cheguei a passar por ele. Não, olha as ideias do Kojima, né? Você vai jogar contra esse franco-atirador e o personagem é muito velho. Muito velho. Ele é tão velho que ele se mantém vivo, né? Fazendo o mínimo possível de esforço. Então ele respira muito pouco. Ele tem várias folhas em volta do corpo ao qual ele faz fotossíntese para tirar energia. Ó, a viagem. E tem um papagaio. A primeira vez que esse personagem é apresentado, né? Você tá observando ele lá de longe com binóculos, né? Numa cutscene. Né, a cena tá passando e você tá vendo ele no meio da cutscene. Se você pegar a sua arma e der um tiro nele, você mata ele ali. Nossa. Não é isso. Mas não é só isso. Quando você chega na batalha com ele, lá na frente do jogo, você tem várias formas de derrotar ele. Como, por exemplo, simplesmente pegar e... O PlayStation 2 tem um relógio lá, né? Que você pode modificar a hora que você quiser. Antes de ligar o jogo, se você pegar o seu relógio e avançar ali uns 50 dias pra frente, quando você volta pro jogo, o personagem morreu de velhice, cara. Pra você ter ideia. Eu não acredito. Caraca, meu. Cara, é muito louco. Você pode matar o papagaio dele. Cara, você pode fazer um monte de coisa, um monte de forma de pensar aquela batalha, sabe? É tipo assim, como o cara pensa uma coisa dessa, né? Nossa, é impressionante. Ele tem muito isso, né? Sim, o Kojima é genial. E tipo, não é só isso, chefe. Todos os outros têm umas ideias dessas, sabe? Tem um chefe que é uma escada, cara. Uma escada? Tem uma parte do jogo que você vai subindo pra chegar numa base, né? Que fica lá no alto da montanha. E conforme você vai subindo, vai tocando aquela música espetacular da abertura do jogo. Aliás, tem que mostrar pra galera essa abertura, né, Dorival? Que é uma música meio James Bond, você se lembra? Sim, lembro. Muito boa. Incrível, Snake Eater. Enfim, você tá lá subindo a escada, aí tá tocando Snake Eater lá. Se você ficar de saco cheio e parar o seu personagem lá, a música acabar, você nunca mais sai do looping da escada. Você só fica subindo. Você vai ficar 3 dias subindo que ele nunca vai chegar. Caramba! Nossa! Que a ideia é que o seu personagem chegue quando a música acaba, certinho, sabe? Entendi. Cara, é muito bom. Aonde vai a mente do cara, né? Olha onde vai, né, cara? Nossa! É impressionante mesmo. É como você falou, né? Tem gente que não gosta do Metal Gear e tal, mas quem não gosta, né? Não tem como não reconhecer a genialidade do cara, né, meu? Nossa! Sim, o Kojima ele é muito necessário para a indústria do videogame, porque as coisas têm que ser diferentes, né, Dorival? Senão fica, por exemplo, que nem você disse a respeito do Devil May Cry, né? O Devil May Cry, ele é diferente de God of War, ele tem uma ideia diferente, mas quando você tá jogando e você tá olhando ali, você tá vendo um cara batendo no outro, né? É verdade. Então passa aquela sensação de genérico, né? E sempre é assim, quando sai uma coisa muito boa, vem os genéricos atrás, né? Tipo, God of War veio Dante's Inferno, veio uma pica de jogo parecido com ele, né? Que são bons, né? Mas por ser tão parecido, não inova, não faz nada diferente. Já o Kojima, ele tem essa capacidade, né? É verdade mesmo. O Kojima, ele tem essa particularidade, né? Particularidade de ser um japonês meio louco, né? Pois é. Na época que eu comecei a jogar esse Metal Gear 3, pelo menos pra mim, não era muito comum essa mecânica de sobrevivência tão hard assim, né? Você ter que comer mesmo, tá? Eu não sei se isso já era comum na época, eu acho que não. Sabe, de você ter que matar uma cobra ali pra comer e, de repente, você come um animal ali que não te fez bem, sabe? Nossa, isso... Sim. E se você deixasse a comida ali muito tempo, estragava, né? Se você comesse
estragado dava problema também. A mecânica de camuflagem é sensacional. Sim. Não, Metal Gear 3 é outro que dá outro programa também. É verdade. O 2 é muito bom também, o Sons of Liberty. Sim. Eu só fiquei meio... Eu não sei o que eu me perdi, que eu não entendi o final do 2, cara. Eu fiquei... Cara, o que aconteceu? O final do 2 é uma doideira, porque ele deixa você em dúvida se aquilo que você viveu é uma simulação do Raven, né, do personagem, se é uma simulação de treinamento ou se é a realidade mesmo, né. O Kojima ali, ele já começa a falar a respeito de fake news, cara, sobre coisas que dizem pra você que é verdade e não é, sabe? Sim, caramba, é verdade, né? Já tá ali no Metal Gear no 2, né? A galera ficou muito pé da vida no Metal Gear 2 quando ele foi lançado, né? Porque imaginava-se que você fosse jogar com o Snake. Aí, na verdade, você joga com o Raiden, né? É verdade, é verdade. O pessoal queria ver o Snake de novo, né? A galera ficou pé da vida, né? Deve ter ficado... Não cheguei a acompanhar, mas deve ter ficado aí. Ficou. Outro também que não pode ficar fora da lista, que não é o meu estilo, nunca gostei muito, assim, até fiz um esforcinho pra jogar o 5, mas não consegui, que é o GTA, né, cara? O GTA no Play 2 foi uma febre, né? Nossa, total. A Rockstar, no geral, ela também é inovadora, assim, né? Começou, na verdade, antes já com o GTA 3 lá, né? O 2 e o 1, eles eram vistos de cima ainda, né? Isso, o 3 foi o primeiro 3D, né? O primeiro 3D, Daí veio o Vice City, e aí veio o San Andreas, que acho que foi o estouro mesmo, assim, né? Sim. Então, também não é muito o meu estilo no sentido de história, assim, porque é outra pegada, né, cara? Uma coisa que envolve mais crime, é aquela coisa mais de subúrbio, né? Sim. O problema que eu tenho com esse tipo de jogo do GTA, ele é espetacular. Todos eles são. Difícil achar um GTA ruim, né? É que tem tanta coisa pra você fazer, mas tanta coisa que eu nem sei o que fazer no jogo, sabe? Pois é, cara. Olha, o GTA San Andreas eu joguei bastante no PlayStation 2. Nunca pra fazer missão. Nunca pra fazer missão, lógico. Né? Só pra zoar mesmo, sabe? Pra destruir coisas, sabe? Explorar a cidade. Sim. Assim como a gente falou lá do Shenmue, né? Tipo, essa questão do mundo vivo, assim, né? Até então eram poucos jogos que eram assim. Então eu pegava... O meu jeito de jogar era, sei lá, pegar um trator e ficar passeando no bairro rural lá, ouvindo a K-Rose, que era Rádio Country, sabe? Era essa que era a minha pegada. Eu acho que, assim como eu falei do Shadow of the Colossus, eu acho que o que mantém o GTA San Andreas, por exemplo, vivo até hoje, assim, é os mistérios, as lendas que cria em cima, né? Sim, as coisas que acontecem só com um determinado jogador, né? O outro vai lá ver, né? Pois é. E tem coisas que acontecem no jogo mesmo, né? Você pega, por exemplo, tem um lugar que você vai lá, que é mais indo pro lado rural do mapa, né? E aí tem um lugar lá que eles chamam o Vale dos Suicidas, né? Nossa! Pois é. Você chega lá perto de parece uma oficina mecânica lá, tem uns caminhão lá. E aí toda vez tem um NPC que vai lá, com uma máquina fotográfica, tem um lago lá, um rio, né? Aí ele vai lá perto do rio, tira uma foto e entra na água e morre. Toda vez. Caraca! É maluco, cara. Tipo, você foi lá, viu, beleza. Aí você sai do campo de visão de lá, a hora que você volta, é outro NPC e vai e faz a mesma coisa. Abaixa, tira uma foto e entra na água e morre, sabe? Nossa, eu acho isso assustador. É estranho, né? Sim. Pois é, cara. Eu acho que por isso que o GTA San Andreas gerou tantas lendas, sabe? Porque tem essas coisas assim, sabe? Tem a Área 51 lá, sabe? É um jogo muito grande, né, Dorival? Grande em termos de cidade mesmo, né? Você viu o pessoal andando com o carrinho lá e andava que não acabava mais, né? Muito grande. Só que olha o que aconteceu. Eu nunca tinha jogado o GTA V. Aí uns meses atrás a Epic lançou de graça o GTA V, né? Foi uma loucura, né? Nossa, quebrou o servidor. E aí eu, lógico, aproveitei, baixei e tal. Aí eu falei, agora finalmente vou jogar o GTA V depois de tantos anos, né? E não sei, cara, não consigo ficar muito tempo. O GTA Online, né? Eu não consigo explicar porque me passa uma sensação muito vazia, assim, sabe? Tem tanta coisa pra fazer e não sei, não consegui. Então, o GTA V, ele é espetacular, em todos os sentidos, assim. Eu não cheguei a jogar ele, mas eu acompanhei o meu sobrinho jogando ele. Toda a história dele. É, tipo, melhor que muito filme por aí, sabe? É muito, muito, muito boa. Mas, quando eu pego pra jogar, eu também não me animo muito, cara. Não é meu estilo de jogo. Só que, cara... Eu não sei se você sabe, o GTA V é o produto de entretenimento mais vendido da história da humanidade, cara. Olha que louco, cara. Olha que louco isso, né? Já ouviu falar disso, né? Eu me lembro do dia do lançamento, cara. Do dia do lançamento do GTA V. E o meu sobrinho, que ele é um pouquinho só mais novo do que eu,
Ele chegou tudo feliz, falou que ele enfrentou uma fila. Imagina, você enfrentar uma fila numa cidade de interior, cara, pra comprar um negócio. De interior, cara, olha só. De tão revolucionário que foi, né, o 5. Então ele tem o seu valor, mas não é um tipo de jogo pra mim, sabe? Só que o valor dele é inestimável, né, pra história dos videogames, né? O 5, né? O 5, sim. Foi tudo uma escada, né? O GTA Vice City foi surpreendente pra época, o 3 já foi, né? O Vice City melhorou, o 4 não foi tão legal, e aí veio o San Andreas, que foi um marco na história do videogame mesmo, e aí veio o 5 e, nossa, veio com os dois pés no peito, né? Sim, sim. Cara, a história do 5 é muito boa. Aqueles personagens são demais, cara. Demais, assim. Eles são bem carismáticos, os personagens, né? Sim, sim, é muito legal. Tem muitos títulos bons, né? Tem, por exemplo, Guitar Hero. Guitar Hero foi outro também que... Nossa, sim, sim. Tipo, eu joguei quando eu tinha tal, joguei bastante. Depois eu acabei desinteressando um pouco, né? Mas foi revolucionário também, né? Sim, sim. E teve todo um gênero novo depois do Guitar Hero, né? Veio o Rock Band, né? Que aí começou os instrumentos de verdade entre aspas, assim, né? Mas, né? Sim, sim. O Rock Band, cara, ele tinha uma edição que era o meu sonho ter, cara, mas era muito caro e nem era pra jogar, porque eu não jogava muito Rock Band. Mas aquela edição dos Beatles, cara. Caraca. Ah, sim. Aquilo era demais, hein? Vinha com uma réplica do baixo do Paul, né, cara? Nossa, era muito bom. Nossa, interessante, né, cara? Olha só que coisa. E pega o cara que gosta de Beatles pelo coração, né, cara? Porque, pô... Pega muito colecionador, né, cara? Aí é sacanagem. Mas foi muito legal. É sacanagem, né? E é engraçado você passar nas bancas, assim, você vê os jogos que eles fazem mod, né, cara? Nossa, aí vai embora, né? Sim, tem vários, né? Assim como o GTA também, né? Aí tem o GTA Sonic, tem o GTA Homem-Aranha. É verdade. Mas isso é divertido pra caramba, né, cara? De você ver, assim, né? Essas modificações. Pois é. A gente tinha um GTA lá em casa que era modificado assim, que você podia trocar a skin, né, do personagem e tal. Nossa, era horrível. Tinha umas skins horríveis, cara. Tinha do Jason, Nossa, tinha um monte lá. Tinha uns que eram zoados pra caramba. Pra você ter uma ideia, o GTA 6 já tem uns 10 anos já, né? É verdade. A galera tá esperando o GTA 6 e só não achou porque não foi procurar ainda, né? Tem alguns outros jogos, como Prince of Persia, né? Nossa, incrível também. Que é o Sands of Time, né? Que, cara... Nossa, incrível. E saiu agora o trailer que fizeram aí. Espero que, sei lá, que seja pra celular, porque fizeram um remake que, pelo amor de Deus... Tá feio, cara. Eu prefiro o original, por enquanto, né? Não é? Mas ele foi revolucionário com aquela técnica que você tinha de voltar, né? O personagem, né? Voltava no tempo, né? Pois é, nossa. E a história é muito boa, a mecânica é super legal... E o Prince of Persia, ele vem de um histórico de jogo difícil pra caramba, né, cara? Sim, sim. O Sands of Time, eu não lembro se ele era muito difícil. Ele era um pouco mais fácil. Assim, comparado com os outros, ele era bem mais fácil, assim. Os três são sensacionais, cara. Nossa. Que é o Sands of Time, daí tem o Two Thrones e o Warrior Within, né? Cara, desses 3, o que eu mais joguei que eu me lembro era o The Two Thrones, que era o terceiro. Eu joguei muito em computador, cara. Nem foi no Play 2, que eu já tinha um computador mais ou menos na época. Nossa, eu lembro de gostar bastante, cara. Era muito legal também. Agora, eu não lembro se era o Two Thrones ou se era o War Within, que ele começa já no cenário de destruição, mesmo tudo destruído. Daí levam a Kalina lá, né? Não, eu acho que esse era o 2, que você era perseguido pelo Dahaka, que era um ser de sombra que perseguia você o jogo inteiro, cara. Nossa, era difícil, hein? O 3, ele é mais parecido com o primeiro. Ele é tipo um conto mágico, assim. É bem legal, cara. Bem legal. Ah, sim. Então, nossa, mas é um jogo muito bom mesmo. Se eu não me engano, o PlayStation 2 é o videogame mais vendido da história, se eu não me engano. Sim, é isso mesmo. Saiu uma notícia esse tempo atrás aí e realmente foi, cara. Foi e né? Porque é impressionante. E realmente, cara, eu acho que, pra mim, o PlayStation 2, ele foi o equilíbrio perfeito, dando uma de Thanos aqui, né? Ele foi o equilíbrio perfeito entre visual e história, sabe? Você pega o PlayStation 1, tinha boas histórias, só que tinha limitação gráfica, né? E aí o PlayStation 2 já teve um salto na limitação gráfica e boas histórias, né? Então você pega o Shadow of the Colossus, o God of War. Sim, sim. Tem um outro
outro que eu não consegui terminar até hoje, que é difícil pra caramba, que é o Tenchu. Tenchu, nossa, ele é bem difícil mesmo, mas é bem legal, hein? Muito legal. E é esse que eu tenho jogado mais, que é o Fatal Shadows. São duas protagonistas. A história é super legal, cara. É tipo um Metal Gear dos ninja, né? Sim, sim. Porque você tem que ser, cara, nossa, você tem que ser muito, muito ninja, literalmente. Cara, o Tenchu, se eu não me engano, é da From Software. A From Software é a empresa que faz os Dark Souls, né, cara? Que são jogos focados em dificuldade, né? Ah, agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Um cara que eu acho que você nem deve ter passado perto do Play 2, mas que esse eu joguei bastante, que é talvez o melhor da série, é o Silent Hill 2, né? Então, não passei. Você tem razão, eu não joguei. Ele é o melhor, cara, da série. Todo mundo que joga acha ele o melhor, assim, porque a história dele é macabra, é sinistra mesmo, assim, cara. É bem pesada e já tem um visual legal, é realmente assustador, sabe? Pra muita gente é o melhor da série, pra mim também. Eu lembro que eu tinha alguns Silent Hill lá, mas eu passava longe. Tinha esse, eu acho que tinha o Shattered Memories. Muito bom. Tinha o The Room. Tinha alguns lá, mas eu dispensava. Tem um que eu me arrisquei jogar uma vez e também não deu muito certo, que era o... Ai, como é que chama, cara? Você tinha que tirar foto dos fantasmas. Ah, é o Fatal Frame. Fatal Frame. Eu ia falar Clock Tower. Clock Tower é outro. Fatal Frame, cara, nossa. Não é pra mim. Esse é assustador também. E esse é o pior, que é aquele assustador asiático, né? O pior tipo de terror que tem, né? E eu que sou mó cagão, eu fui tentar jogar, cara. Nossa, joguei o começo, joguei um tanto lá, mas, não dá não. Ixi. Sim. Esses eu não passo nem perto. E essa foi mais uma geração, né? Olha que interessante, mais uma daquelas em que você passava na frente da locadora e tinha futebol, né? Pois é, de novo. Era o PES, né? O PES dominava tudo, né, cara? Pois é. Acho que foi a última geração que teve locadora, né? Sim. Daí a partir da próxima geração, que é do Play 3, aí eu já não acompanhei muito. A geração do PlayStation 3 eu fiquei muito fora, assim, do que rolava no videogame. Eu praticamente parei de jogar videogame. Eu também, cara. Na verdade, eu não parei, né? Na verdade, eu tava no 2 ainda. Eu continuei no 2. E continuo no 2 até hoje, porque é o que eu tenho. Sim. Cara, eu joguei um jogo só do Play 3. Foi um só. Só um, assim, que quando saiu, eu falei, não, esse eu vou ter que voltar às locadoras. Porque eles têm até hoje, né? Nossa, nunca mais vi, assim. Tem. E o jogo que eu joguei lá foi o Metal Gear 4, né? Cara, eu não me lembro pelo nome. Sons of Patriot. Acho que é isso. Que é muito bom, cara. Nossa, foi ridículo pra época de absurdo, assim. E tinha um problema que a galera criticava muito, eu adorava, cara. E o pessoal zoava eu lá na locadora, porque falava, você vai pagar pra ficar assistindo o filme? Entendi. Cara, tinha cenas que, cara, era 2-3 horas ali dos caras falando, sabe? E de história. Realmente é um jogo assim, se você puder não jogar na locadora, é melhor, né? É melhor pro seu bolso, né? Um dos melhores jogos que eu já joguei, lógico que não vai perder pros que eu falei, mas é o que me fez, assim, é o que me trouxe mais pro mundo do RPG, que foi o Skyrim. Nossa, o Skyrim foi incrível. Cara, Skyrim, nossa, é impressionante. Teve os anteriores, né, mas eu fui conhecer a franquia do Elder Scrolls pelo Skyrim, né, acho que muita gente também. Porque, nossa, eu não sei nem o que falar do Skyrim, cara. Não, você entra naquele mundinho lá e não sai mais, né? É impressionante o nível de possibilidades que você tem no Skyrim, né? Nossa, demais. A história principal é muito boa, só que, cara, se você quiser o tempo inteiro só jogando as side quests, você joga e não enjoa. Skyrim é muito bom. O que veio anteriormente, o Oblivion, é muito bom também. Claro que eu só fui conhecer a série no Skyrim também, né? Eu também joguei no computador e, nossa, eu me lembro quando lançou que foi revolucionário também, né? Pois é. Não é só ter um mapa grande, porque muita gente mede o jogo hoje de mundo aberto por isso, né? Pelo tamanho do mapa, né? Mas não é só isso, né, cara? E o Skyrim, o mapa é recheado de boas histórias, né? Cada um faz o seu jogo, né? Eu não sei se você se lembra, Durval, eu lembro certinho da primeira vez no Skyrim que apareceu um dragão, por exemplo. No começo, você fala? Não no começo, assim, quando você tem que lutar com um mesmo, porque ele é aleatório, ele aparece em horas aleatórias, assim. Cara, eu me lembro, cara, do momento que apareceu um assim, porque é marcante, você fala, cara... sim. E esse momento, pra mim, pode ter sido diferente pra outra pessoa, né?
Pode ter aparecido em outro lugar, em outra história, né? É verdade, cara, é verdade. E o Skyrim, ele tem uma trilha sonora que, nossa. Ah, pelo amor de Deus, é bom demais. Nossa, é apelação, né, cara? A trilha principal, né, do Vaquim lá, cara, nossa, que você sente um soco no estômago só de ouvir, né, cara? É de arrepiar até, tô arrepiado aqui agora, realmente é assim mesmo. Nossa, só de você ouvir, você já é um bárbaro já. Sim, né? Já pega o machado na mão, aquele capacete com 2 chifres, né? E vai embora, né? Eu jogava só com arma mesmo, com 2 mãos, sabe? O meu estilo era esse, meu estilo era machadada mesmo. Porque você tem várias classes, né, tal, mas o meu estilo era porrada, sabe? Ah, eu jogava de arqueiro. Tem uma quest que você faz que é bizarra, né? Então, o menino lá, o Aventus Arentino, acho que era esse o nome do menino. Acho que eu já até sei qual que é a história. Tá ligado qual era? Aí você vai lá no orfanato, porque... Nossa, eu não lembro o nome da mulher lá, da véia lá, né? Que era malvada e tal, né? Pode matar ela pra gente. Nossa, não. Você mata, né? Então, você tem a opção de não fazer aquela quest, né? Se você mata ela, automaticamente, depois que você dorme, aí quando você acorda sequestrado, né? Nossa, eu não me lembro disso, Dorival. É que faz muito tempo mesmo. Pois é, você acorda sequestrado, porque aquilo era uma missão pra Irmandade das Sombras, que era uma guilda que tinha lá. E você foi e fez, entendeu? Nossa. Aí a líder vai e te sequestra. Isso é uma coisa que não aconteceria se você não tivesse feito essa quest. Você nunca ia passar por isso se não tivesse feito. É muita liberdade que eles te dão, né? Muita. Não, mas o mais interessante é que isso se estende, porque você tá lá, e aí ela te propõe um desafio lá pra você sair de lá. Você tá preso numa cabana no meio do nada, e ela é super forte, tem uma roupa dela lá que te rouba energia, sabe? Tipo, é apelona pra caramba, sabe? Tem 3 personagens lá, você tem que escolher entre matar um dos 3. Tipo, é isso que você tem que fazer. Se você quiser, em vez de matar um dos 3, você pode lutar com ela. Só que é muito difícil, né? E aí fui e acabei matando ela. E aí depois que você mata ela, você fica conhecido. Então você foi o cara que matou, sabe? A líder da Irmandade das Sombras e tal. Você ganha respeito dos guardas, sabe? Olha que legal, cara. Então olha que como que vai longe, cara. Não, Skyrim foi espetacular. Mas teve outro, Dorival, da mesma empresa, que acho que me pegou do jeito que o Skyrim pegou você, assim, de você entrar lá dentro e falar, meu, isso aqui é incrível. Que foi o Fallout, cara. Fallout 3. O Fallout, então. Não joguei o Fallout ainda e sempre ouvi falar muito. Cara, é tanta coisa, né, que não consegui pegar ainda pra jogar. É da mesma empresa, né, da Bethesda, e o Fallout 3, ele junta tudo que eu mais gosto, cara. Que é tipo uma música mais antiga, com cara de anos 30, anos 40, com visual dos anos 30 e 40, só que uma coisa meio futurista, sabe? Meio apocalíptica também, cara. Fallout é espetacular. O 3 é o melhor, assim, pra mim. Saiu o 4, já que é bom pra caramba também. Mas, cara, eu me lembro de jogar no Fallout assim, e você vê uma casa, você tá jogando, você vê uma casinha destruída lá no horizonte, e aí você pode ir lá, sabe? E lá tem uma história. E aí você começa a entrar e ver um túnel, e desse túnel vai acontecendo várias histórias que vão, sabe, se espalhando, e daqui a pouco você tá vivendo naquele mundo, sabe? Com a trilha sonora de jazz, né, cara? Nossa, Cara, esse é um jogo que eu preciso jogar, realmente tá faltando na minha lista aí. Assim, em termos gráficos, Fallout e até o Skyrim, ele é feio, né? Assim, perto do que se tem hoje, é feio, cheio de bug. Nossa, tem bug pra tudo quanto é lado. Só que você tem que já ir sabendo disso, né? Agora, em termos de narrativa, de histórias, cara, é difícil uma empresa que compete, sabe? Hoje em dia, temos mais exemplos, né, de jogos, assim, com a história muito mais elaborada, né? Mas, cara, quando eu joguei o Fallout 3, cara, nossa, eu fiquei totalmente imerso, assim. Totalmente, a ponto de ficar ouvindo a trilha sonora no meu celular, sabe? Eu nunca tinha feito isso antes, assim. Foi exatamente assim com o Skyrim comigo também. Muito legal, né, cara? Eu me lembro, cara, da primeira vez que... Quando você não tá acostumado a jogar um jogo desse, quando acontece uma coisa diferente, você fala, nossa, mas pode isso, né? Eu lembro do Fallout 3, a primeira vez que você chega numa cidade, que acho que é Gigaton, né, o nome da cidade, ou Megaton, que é uma cidade que foi construída em volta de uma bomba atômica que não explodiu, né? A bomba caiu lá e ela não explodiu.
aí em volta dela foi construída uma cidade, e essas pessoas que sobreviveram e que estão ali em volta da cidade, eles criaram como se fosse uma religião, que é a religião do átomo, né? Que fica toda em volta dessa bomba atômica. Cara, é uma viagem, né? Eu tava jogando, aí um desses caras falou, você faz um favor pra mim, eu preciso pegar tal coisa na casa do prefeito, não sei o que lá. Eu falei, cara, não vou, né? Só que daí eu fui lá na casa do prefeito, o prefeito sai, um monte de sucata, né? Não é tipo uma casa assim, né? Mas enfim, acontece que tipo, ele vai e prende você e a pessoa que te contratou. Aliás, ele fala pra você, quem te contratou pra fazer isso? Não sei o que lá, e você entrega, né? Aí ele vai lá, prende o cara. E aí você vai com o cara na prisão, você não vai preso, o cara vai, né? Aí o cara começa a conversar com você e fala, viu, eu te dou mais dinheiro se você fizer tal coisa, mas me solta aqui, né? Eu vou sair, faço, eu te dou o dinheiro e você vive a sua vida, né? Beleza, né? Só tenho a ganhar com isso. Não acredita, cara, que o cara, na hora que eu solto ele pega uma arma, dá um tiro nas costas do prefeito e foge, velho. Nossa! Tipo assim, eu falei, meu, pode isso, Arnaldo? Como é que... Caramba, meu. Como assim? O cara eu imaginava que o prefeito era um personagem importante da cidade, sabe? E realmente é, né? Só que essa é uma linha de acontecimento que tudo foi levando a acontecer isso, sabe? Cara, incrível, cara. E os jogos dessa produtora é assim, né? O Skyrim, o Fallout, né? Cara, é isso que é o lance, né? O lance da imersão mesmo, né, cara? Tem gente que critica por causa dos bugs. É a mesma coisa com a Ubisoft, né? Que eles até falam Bugsoft e tal, né? Só que é outra empresa também que tem jogos bons pra caramba, cara. Com certeza. Nossa, Assassin's Creed, né, cara? Assassin's Creed, cara. Olha isso. A primeira vez que eu joguei Assassin's Creed, cara, que eu poder caminhar pelas ruas de Jerusalém, cara. Nossa. É muito impressionante, né? Impactante. Ainda mais pra mim, sabe? Cristão, sabe? Sentir aquele clima de Jerusalém, que é uma cidade sagrada e tal. Cara, demais, assim. Nossa. Sim, sim. Não, o Assassin's Creed 1 é impressionante. O 2 é mais impressionante ainda. Cara, pra mim é uma série, cara, que o povo reclama que fala que tem um monte, cara. Pra mim, quanto mais vier, melhor. Porque eles fazem um trabalho histórico muito grande, né? Você, tipo assim, você não tá só jogando o jogo, você tá aprendendo também, né? Pra quem se interessa por isso, o Assassin's Creed 2 lá, que se passa na Itália, cara, em Florença, meu, era muito legal você passar na frente de uma igreja. Aí ele aparece lá uma mensagem no database do jogo contando a história daquele lugar. Cara, é muito legal, cara. Muito, muito legal. Claro que tem licenças poéticas, né? Em determinados personagens. Né? Sim, mas isso toda obra de ficção que vai retratar alguma coisa tem, né? Por exemplo, sei lá, o Titanic, né? A licença poética do Titanic é enorme, né? Com certeza, né? Mas o foco, cara, esse foco na história mesmo, cara, do Assassin's Creed eu achava espetacular, sabe? Foi da época que eu jogava mais em PC mesmo, né? Eu voltei a jogar videogame bem mesmo, e pra mim, uma das melhores gerações de videogame que foi essa que está acontecendo agora, que é a do Play 4, né? E do Xbox One, a Nintendo por fora de novo, né? Por fora de tudo. Tinha também o Far Cry, que, nossa, o primeiro era legal pra caramba, mas o segundo eu não cheguei a jogar, mas ele já implementou muita coisa de mecânica interessante, mas o 3 eu acho que, pelo que eu joguei, pelo que eu vejo dos outros assim, o 3 foi o melhor, assim. Muita gente acha também, teve um vilão muito marcante, né? Como é que é o nome do vilão mesmo, Dorival? O Vaz, nossa. O Vaz, é. O que me ganha no Far Cry é a mecânica mesmo, cara. A jogabilidade é sensacional, nossa. Teve uma vez que eu tava jogando, ele tem aquelas casinhas assim, as casinhas velhas assim e tal. Eu subi em cima de uma dessas casas, tava os capanga vindo lá, né? E aí tinha os javali, e eu consegui atrair a atenção dos javali pra atacar eles, né? Olha quanto de estratégia que você pode fazer, né? Ai, que legal pra caramba, cara, nossa. Essa foi uma geração realmente que pra mim foi mais no PC, com exceção de um jogo, Dorival, que ela é contada na geração PlayStation 3, mas eu joguei no PlayStation 4, que esse daí, cara, esse foi um marco também, que é o The Last of Us, cara. Ah, sim. Eu ainda não joguei The Last of Us, mas eu acompanhei bastante o pessoal jogando e tal, e, nossa, é pesado, né? Esse, meu amigo, eu acho que foi a primeira vez, acho que posso dizer que foi a segunda que eu vi uma história realmente adulta, assim, sabe? Não adulta no sentido da violência só por violência, mas dos questionamentos, sabe, que tem. A primeira vez que eu vi isso foi no Silent Hill 2, que a história do Silent Hill 2 é bem adulta, e essa do The Last of Us, cara, que, meu, quem jogou sabe, cara, todo o decorrer da história, a evolução dos personagens e o final, cara. O final do The Last of Us é maravilhoso. É um segundinho, ele tem um final que tem uma determinada decisão ali que em um segundo você... Meu, que incrível, sabe?
E foi a primeira vez que um jogo de videogame, assim, me despertou isso, sabe? De ficar confuso, falar, meu, eu não sei o que pensar aqui. E aí eu fiquei por várias e várias semanas pensando, cara, me decidindo o que foi o final, se foi um final bom, se foi um final ruim, o que foi esse final, sabe? Eu acho que é um jogo que é obrigatório, sabe? Eu não gosto de jogo de tiro, joga pela história, porque a história e vai virar série da HBO, né, cara? Nossa... The Last of Us vai virar série de HBO. Pelo que eu sei, assim, porque eu não cheguei a jogar, mas eu acompanhei algumas coisas, né, que pega muito na história, o que você falou, né, são os questionamentos, né, eu vou fazer isso, mas tá certo fazer isso, né, tipo, eu faria dessa maneira, né, na real? Exatamente, e esse questionamento mesmo, que fica muito presente, cara, e fica presente nesse segundinho final, sabe, quem jogou sabe, né, porque é muito marcante pra quem joga, e aí tem momentos em que você fica tenso, né, tem momentos em que nossa, cara. Só jogando pra saber mesmo, né? Nossa, porque eu não sei se é essa sensação, né? Eu tô indo pelo que eu sei e pelo que você tá falando e tal, né? Fica aquela coisa assim, de tipo, você tá acostumado nos jogos, você matar pessoas. Só que aí você chega num momento assim, acho que te mostra o quanto que é difícil você matar alguém, né? Exatamente, não é igual a gente começou a nossa conversa nos jogos de 8 bits, né? Eu não sei quantos bits tinha o Atari, tinha 1 bit, né? Meio bit. Sei lá, né? Mas assim, tinha toda essa mecânica de você sempre tem um inimigo, você derrota esse inimigo, enfim, você não pensa, né? Quando você tá jogando contra, você não pensa na vida do alien, lá, nos seus inimigos, enfim, né? Agora, a partir do momento em que as coisas vão evoluindo, né? As narrativas vão evoluindo também, né? Então começa a ter esses questionamentos, do tipo, meu, será que o que eu tô fazendo é certo? Eu faria isso? Isso me lembra, Dorival, também de um jogo dessa geração que me marcou muito, cara. Ele era do Play 3, mas eu joguei no Play 4 também, uma versão remasterizada. É um indie, né? É um jogo de baixo orçamento, mas ele tem um questionamento e ele é um jogo de ficção científica chamado The Swapper. Você já ouviu falar desse jogo? Não, esse eu não conheço, não. Cara, eu vou falar, mas eu posso falar spoilers desse jogo? Não, manda ver. Manda aí. Olha isso, cara. Ele é um jogo visto de lateral, assim, né? Você joga com um personagem que ele tá sozinho numa base científica, assim. Parece aquela base do Alien, sabe? A Nostromo, aquela nave toda. Sei. Ele é igualzinho àquela nave. Ou a Ishimura, do Dead Space, enfim. E aí você tá lá sozinho, boa parte do tempo você descobre um dispositivo onde você pode fazer cópias do seu personagem, né? Então você pode fazer até 4 cópias do seu personagem e passar a sua consciência para cada uma dessas cópias, para ter o controle sobre elas. Aí você utiliza dessas cópias para resolver vários quebra-cabeças. Por exemplo, como ele é um jogo lateral, quando você anda, sua cópia anda também. Quando você pula, ela pula também, né? E aí tem situações que você vai descartando uma após a outra. Por exemplo, eu quero chegar num lugar bem alto. Eu faço uma cópia em cima de mim, passo minha consciência para ela, faço para outra e vou passando assim. As que estavam lá embaixo morrem, porque vão cair de um lugar muito alto. E você vai fazendo isso, para passar por várias partes do jogo. Até que você chega no final, né? E no final, você consegue uma ligação de rádio com uma nave, que é uma nave de combustível que está passando ali, mas eles não podem ficar muito tempo. Eles falam, olha, esteja nesse lugar que a gente vai passar, pousar ali, você vai ter que entrar e a gente sai. A gente não pode ficar muito tempo nesse planeta, por determinada razão lá, enfim. Beleza, a nave chega, cara. Só que quando ela chega, tem um abismo entre você e aquela nave, né? Um abismo bem grande, assim. Um buraco enorme, assim. Você tá de um lado da tela e a nave tá do outro. Aí desce um cara lá pra falar com você. E aí, a tela pausa e fala assim, e aí? Você quer trocar de corpo com ele? Se você trocar de corpo com ele, você pega, sobe na nave e vai embora. Só que daí você vai deixar uma pessoa lá no seu lugar. Nossa. Então fica aquele questionamento. Eu não fiz. Mas por que eu não fiz se eu fiz isso o jogo inteiro comigo mesmo, entendeu? Eu fiz uma cópia minha e passei. Por que quando é outra pessoa você não consegue fazer, entendeu? Cara, esse jogo... Nossa, que interessante, cara. É muito legal, né? E tem essa narrativa, né? Tipo assim, e aí? Você se põe no lugar do outro, né? Porque enquanto você tava fazendo cópia sua e descartando, tava tudo bem. Só que agora é uma outra pessoa ali, né? Cara, que legal. E outro detalhe, essa decisão não aparece esse questionamento não aparece na tela do jogo, alguém falando pra você. Depois que você toma a decisão, você fala, mas por que eu não sou capaz de fazer isso se eu fiz isso comigo mesmo o tempo todo, né? Que da hora, cara. É, realmente... Muito legal, né, Dorival? É aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, o GTA V ser o produto de entretenimento mais vendido na história. Isso mostra o quanto que o videogame cresceu, né, cara? E chegou a níveis, assim, de competição até com
não competição, né? Mas você consegue colocar lado a lado ali com o cinema e tal, né? Sim, eu tenho uma sensação muito grande, eu sendo um leitor, eu sempre li muito mesmo. Eu tenho a impressão porque isso tem acontecido muito comigo. Eu não parei de ler, continuo lendo, mas à medida que os novos jogos vão saindo, eles são tão carregados de história, de personagens, que é quase como se você estivesse lendo um livro também. Tem tanto texto, tem tanto o famoso lore, né? A história daquele mundo, daqueles personagens. Sim, que é quase, Dorival, como se você estivesse lendo um livro moderno, só que é interativo, né? Você participa da história, e aí que tá a graça do videogame, né? A interatividade, né? Você participa, e através disso, pode-se passar muito conhecimento, né? Muito questionamento, por isso que já se sabe há muito tempo que o videogame não é mais só coisa para criança, né? Já passou dessa barreira há muito tempo, né? Eu falei que a gente pode colocar lado a lado com o cinema, dependendo da situação. Você falou do The Last of Us, por exemplo. Às vezes você se sente mais até do que no cinema, porque você tá no controle, né? Então é aí que tá o lance, né? Com certeza. Por isso que eu não gosto muito de filmes de terror, mas pra eu assistir um filme de terror é muito mais tranquilo do que eu jogar um jogo de terror. Sim, nossa, tem jogos de terror que... Cara, eu lembro do Dead Space, a primeira vez que eu joguei, que eu tinha medo de andar com o personagem, cara. E eles faziam isso com o clima da Ishimura, que é a nave que você tava passando a história do jogo, né? Com barulho de metal batendo, não tinha música, tinha metal batendo, qualquer barulhinho, tudo escuro, luzes piscando, então te dá essa sensação, né? É a narrativa que vai botando a gente lá dentro, né? Então cara, eu sempre gostei de videogame, desde muito cedo, e sempre vou jogar, cara, até PlayStation 10, 15, eu espero viver bastante para poder acompanhar essa evolução aí. Você parar pra pensar, né? Em 30 anos, o que é 30 anos na história da humanidade? É nada. Olha o que a gente tem em 30 anos na indústria dos jogos, né, cara? A evolução é absurda. A gente tem uma nova geração que tá chegando e prometendo novas possibilidades, né? A gente não chegou a falar muito dessa geração PlayStation 4, Xbox One, mas eu posso dizer, cara, que de longe foi a que eu mais joguei videogame, sabe? A gente pode ficar aqui falando 300 jogos que foram incríveis nessa geração, tipo Bloodborne, God of War, o Death Stranding, né? Ah, é verdade, é verdade. Eu sei que dividiu muito a opinião das pessoas, assim, mas o conceito do jogo, jogar o jogo, hoje em dia você tem muita opinião sem, né, experimentar o produto, vamos dizer assim, mas quando você joga o Death Stranding, você acompanha aquela história, cara, é impressionante que o cara fez o ato de você fazer uma entrega, o cara contou uma história em volta disso, sabe? A história contando uma ideia bem rápida do conceito do Death Stranding, que é aproximar as pessoas, né, conectar as pessoas novamente a uma vida em comunidade, né? Cara, hoje o mundo tá separado, né? Hoje as pessoas não podem se juntar porque temos a pandemia, né? E esse jogo tava aí em produção, olha quanto tempo, né? Exatamente, olha como ele é muito à frente do tempo dele, né? Kojima é gênio, cara, é gênio. Quando a gente falar só desse jogo, você vai ter um monte de história, cara. E se a gente parar pra pensar como que vai ser, né, daqui pra frente, eu não sei o que mais pode acontecer. Eu espero estar vivo pra ver tudo isso acontecer, cara. A impressão que eu tenho, pelo menos até então, que chegou a época da realidade aumentada, dos VR, né, dos óculos VR, mas parece que não pegou tanto ainda, né? É que a tecnologia ainda não te dá essa possibilidade de ser algo tipo jogador número 1. Mas vai chegar, a gente vai caminhar pra isso, né? E é impensável hoje, daqui, cara, 60 anos vai ser a realidade. Você vai botar um óculos lá e vai viver naquele mundo, né? Eu não sei se isso me anima ou se isso me assusta, né? Eu espero estar vivo pra poder viver isso, né? Mas eu acho que me assusta bastante, cara. Vou fazer uma projeção, né? Um jogo de terror, por exemplo. Quem é que vai querer jogar de fato, sabe? Se a imersão chegar num nível insuportável, né? E vai ter aquelas pessoas, Dorival, que vão pensar assim, olha que pensamento futurístico, né? Se a realidade for mais boring, mais chata do que a realidade virtual, cara, o cara vai viver na realidade virtual, cara. Enfim, né? E aí, cara, você sabe o que isso acontece, né? O que vem disso, né? Sim. É a Matrix, né? Pois é, cara. Nossa. Aí vai ficar todo mundo lá preferindo ou comer um bife ou comer a sopinha de... É verdade. Eu acho que eu vou querer comer o bife. Eu também.